Ele pensou que o cavalo esquálido do rancho fosse apenas mais um animal abandonado. Mas quando tentou tirá-lo do estábulo, o animal se ajoelhou diante de uma velha foto caída no chão. Ao reconhecer o rosto nela, o fazendeiro perdeu as forças, e todos ao redor ficaram em silêncio. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. Doutor, vou poder montar de novo? Perguntou João Silva, sentado na beira da maca do hospital, com as mãos apertando o chapéu de feltro gasto. Não, João, sinto muito. Sua coluna não aguenta mais. Se você cair de um touro novamente, pode ficar paralisado. Ou pior. O médico falou sem rodeios, fechando a pasta com os exames. João sentiu como se o chão tivesse sumido. 32 anos de idade e agora estava sem profissão. Ser peão de rodeio era tudo o que sabia fazer. Na saída do hospital de Barretos, o sol forte de setembro bateu no rosto de João. Ele caminhou devagar até o ponto de ônibus, as costas doendo a cada passo. 3 semanas haviam se passado desde a queda do touro furacão, o mais bravo da temporada. João se lembrava pouco do acidente, apenas do impacto contra o chão e depois os rostos preocupados dos outros peões. Em casa, um pequeno quarto alugado nos fundos de uma mercearia, João sentou na cama e abriu a gaveta da mesa de cabeceira. Lá dentro, um envelope pardo guardava os papéis do seguro. Uma indenização de R$5.000 pelo acidente. Muito pouco para recomeçar a vida. E agora, mãe? Sussurrou João, olhando para a fotografia na parede, a única decoração do quarto. Maria Silva sorria na foto, tirada 2 anos antes de morrer de pneumonia. A senhora sempre disse que eu precisava ter outro plano. Na manhã seguinte, Rodrigo, amigo de infância e também peão, apareceu para visitar. E aí, João? Como foi no médico? Acabou, Rodrigo. Não posso mais montar. Rodrigo sentou ao lado do amigo. Cara, sinto muito. Já pensou no que vai fazer? Não tenho ideia. Só sei lidar com touros e cavalos. Tenho pouco dinheiro guardado e essa indenização não vai durar para sempre. Você podia trabalhar comigo na loja de ração do meu tio. O salário não é grande coisa, mas... Valeu, amigo. Vou pensar nisso. Nos dias seguintes, João andava pelas ruas de Barretos como um fantasma. Passava em frente à arena de rodeios e ficava observando os outros peões treinando. A dor nas costas era constante, mas a dor de não poder fazer o que amava doía muito mais. Numa quinta-feira, João foi até a biblioteca municipal. Nunca tinha sido muito de ler, mas o lugar tinha computadores com internet gratuita. Pensou em procurar empregos online. A bibliotecária, Dona Carmen, uma senhora de 60 anos, ajudou-o a ligar a máquina. Procurando emprego, João, soube do seu acidente. Que pena. Pois é, Dona Carmen. Preciso encontrar alguma coisa. João digitava devagar, com apenas 2 dedos. Empregos para peões de rodeio aposentados. Escreveu no buscador. Nada útil apareceu. Depois de 1 hora frustrada, estava pronto para desistir, quando um anúncio chamou sua atenção na barra lateral da tela. Rancho das Palmeiras em Pirenópolis, Goiás. Venda urgente por apenas R$5. Motivo: família se mudando para o exterior. João piscou várias vezes. R$5? Devia ser erro. Ou golpe. Mas algo o fez clicar no anúncio. Apareceu uma foto pequena de um rancho com um número de telefone para contato. Por curiosidade, João anotou o número num pedaço de papel. À tarde, de volta ao seu quarto, olhou para aquele número várias vezes. Que mal faz ligar? Do outro lado da linha, um homem de voz apressada atendeu. Alô? É sobre o rancho em Pirenópolis? Sim, ainda está à venda. R$5 apenas. É pequeno, uns 2 alqueires. Tem uma casa e um estábulo antigo. Mas, por que tão barato? Tem algum problema? Olha, meu amigo, vou ser sincero. A propriedade está abandonada faz tempo. Pertencia à família da minha esposa, mas ninguém quis cuidar. Estamos indo para Portugal na semana que vem e só queremos nos livrar disso. É seu por R$5. Transferência imediata. João hesitou. Parecia bom demais para ser verdade. Mas o que tinha a perder além de R$5? Como faço para comprar? Me mande seu nome completo e CPF por mensagem. Faço a transferência no cartório online hoje mesmo.
Depois você paga por Pix. Naquela noite, João não conseguiu dormir. Deitado na cama, olhava para o teto descascado pensando no rancho. E se fosse verdade? E se aquele fosse o recomeço que tanto precisava? Conhecia cavalos, sabia trabalhar com animais, talvez pudesse criar alguns, vender, quem sabe até dar aulas de montaria para crianças. Na manhã seguinte, verificou seu e-mail. A transferência tinha sido feita. O Rancho das Palmeiras agora estava no nome de João Silva. Era proprietário de um pedaço de terra em Goiás. No sábado, João foi ao cemitério visitar o túmulo de sua mãe. Levou margaridas, as flores preferidas dela. Mãe, comprei um rancho. A senhora vai achar loucura, mas vou tentar recomeçar lá. Não tenho nada a perder, né? João passou o domingo arrumando sua pequena mala de lona, colocando as poucas roupas que tinha. Guardou a foto da mãe com cuidado entre duas camisetas. Separou R$ 495, quase todo o dinheiro que tinha guardado. Segunda-feira cedinho, foi até a rodoviária e comprou uma passagem para Pirenópolis. Parte amanhã às 6 da manhã, informou a atendente. Chega lá no final da tarde do dia seguinte. João comprou um sanduíche de mortadela e uma garrafa de água para a viagem. Na saída da rodoviária, encontrou Rodrigo. Então vai mesmo nessa aventura maluca? Perguntou o amigo preocupado. Vou. Já transferi o rancho para o meu nome. João, isso parece golpe. Ninguém vende um rancho por R$ 5. E se não tiver nada lá? Aí eu volto. Mas se for verdade, posso ter uma chance de recomeçar. Aqui em Barretos, todo lugar que eu olho, me lembra do que perdi. Os dois amigos se abraçaram forte. João sentiu um nó na garganta. Te ligo quando chegar lá, se tiver sinal, prometeu. De volta ao quarto, João não conseguiu dormir. Ficou olhando pela janela, vendo as luzes de Barretos e pensando no que encontraria em Pirenópolis. Nunca tinha saído de São Paulo antes. Goiás era um lugar que conhecia apenas das histórias de outros peões. Quando o despertador tocou às 4 da manhã, João já estava acordado. Tomou um café, vestiu sua melhor calça jeans, camisa xadrez e as botas de rodeio. No último momento, decidiu levar também seu chapéu de feltro, presente do primeiro rodeio profissional que ganhou aos 20 anos. Chegou na rodoviária faltando 20 minutos para as 6. O ônibus já estava parado na plataforma 3, com poucos passageiros embarcando. João entregou sua passagem ao motorista e subiu, escolhendo um lugar na janela. Colocou a mala no compartimento superior e sentou, chapéu no colo. Às 6 horas em ponto, o ônibus deu partida. João olhou pela janela, vendo Barretos desaparecer lentamente. O sol começava a nascer, pintando o céu de laranja. As fazendas e plantações de cana passavam como um filme. Vamos ver o que me espera em Pirenópolis, pensou João, enquanto o ônibus pegava da estrada. Não sabia, mas aquela viagem mudaria sua vida para sempre. 20 horas de viagem pela frente. João ajeitou o chapéu sobre o rosto para tentar dormir um pouco. As costas doíam pelo acidente. O coração apertava de incerteza, mas algo dentro dele dizia que estava fazendo a coisa certa. Aquele rancho desconhecido, comprado por R$ 5, era sua única esperança de um novo começo. O ônibus seguia pela rodovia, deixando São Paulo para trás, rumo a Goiás. João não sabia, mas em um velho estábulo do Rancho das Palmeiras, um cavalo de pelo marrom avermelhado esperava há mais de 30 anos pela volta de alguém da família Silva. O ônibus reduziu a velocidade ao entrar em Pirenópolis. João acordou com o solavanco, endireitou o chapéu e olhou pela janela. Depois de quase 20 horas de viagem, finalmente tinha chegado. Espreguiçou-se no banco, sentindo as costas doerem. O relógio do terminal rodoviário marcava 5 horas da tarde quando ele desceu do ônibus. Moço, onde fica o Rancho das Palmeiras? Perguntou João a um senhor que vendia água na entrada da rodoviária. O vendedor coçou a barba grisalha e apontou para uma direção. Segue aquela rua principal até o final. Depois pega a estrada de terra à direita. Fica a uns 5 quilômetros daqui. Mas por que você quer ir lá? Aquele lugar está abandonado faz tempo. Comprei o rancho, respondeu João, ajeitando a mala nas costas. O homem olhou com espanto, mas não disse mais nada. João agradeceu
e começou a caminhar pela rua principal de Pirenópolis. A cidade era bonita, com casinhas coloridas de estilo colonial, ruas de pedra e praças arborizadas, bem diferente de Barretos. João passou pela praça central, onde algumas pessoas conversavam em bancos de madeira. Uma igreja antiga dominava o espaço, com suas paredes brancas e torres imponentes. Em qualquer outra situação, ele teria parado para apreciar, mas a ansiedade para conhecer seu novo lar falava mais alto. Ao final da rua principal, a estrada de terra começava. Uma placa de madeira desbotada indicava: Região dos Ranchos. João respirou fundo e seguiu caminhando. O sol começava a baixar e ele precisava chegar antes do anoitecer. A caminhada foi mais difícil do que esperava. A mala pesava e suas costas protestavam a cada passo. Nos dois lados da estrada, fazendas bem cuidadas se estendiam, com cercas pintadas, casas bonitas e gado pastando. João sentiu um fio de esperança. Se os vizinhos tinham propriedades assim, talvez seu rancho não fosse tão ruim. Depois de mais de 1 hora caminhando, João avistou uma placa velha e enferrujada cravada em uma árvore. Rancho das Palmeiras, 500 metros. Seu coração acelerou. Apressou o passo, ignorando a dor nas costas. Finalmente, chegou a um portão de madeira caído, preso apenas por uma dobradiça enferrujada. João empurrou o portão, que rangeu alto como se não fosse aberto há anos. O que viu além do portão fez seu coração afundar. A propriedade estava completamente abandonada. O que um dia devia ter sido um caminho de entrada era agora tomado pelo mato alto. À distância, podia ver uma casa de madeira com o telhado parcialmente desabado. As janelas não tinham vidros, apenas buracos escuros que pareciam olhos vazios. Fui enganado, murmurou João para si mesmo, largando a mala no chão. Caminhou lentamente pelo terreiro cheio de poeira e mato, observando a destruição. Cercas quebradas, um galinheiro caído, um poço antigo coberto de musgo. Não havia nada que valesse R$ 5 ali, muito menos uma nova vida. João chegou até a varanda da casa, pisando com cuidado nas tábuas podres. O interior estava ainda pior. O chão tinha buracos, as paredes estavam mofadas, e havia ninhos de pássaros no que restava do teto. Um pequeno animal, talvez um gambá, correu para fora assustado com sua presença. Voltando para o terreiro, João sentou em sua mala e segurou a cabeça entre as mãos. O sol começava a se pôr, e logo estaria escuro. Não tinha onde dormir, nem comida suficiente, e a cidade ficava longe demais para voltar a pé àquela hora. E agora? Perguntou ao vento, sentindo-se mais sozinho do que nunca. Foi quando ouviu um barulho. Um som baixo, quase um gemido, vinha de algum lugar nos fundos da propriedade. João levantou a cabeça, tentando identificar de onde vinha o ruído. Olhou ao redor e viu uma construção mais afastada que ainda não tinha notado. Um estábulo velho, de madeira escura, com o telhado surpreendentemente intacto. Por curiosidade, João se aproximou. O som ficou mais claro. Era o relincho fraco de um cavalo. Estaria imaginando coisas? A porta do estábulo estava trancada com uma corrente enferrujada, mas ao empurrar com força, o metal cedeu facilmente. A porta abriu com um rangido alto, e João teve que esperar alguns segundos para seus olhos se acostumarem à escuridão lá dentro. O cheiro de feno velho e animal encheu suas narinas. Quando finalmente conseguiu enxergar, ficou boquiaberto. No fundo do estábulo, deitado sobre palha seca, estava um cavalo de pelo marrom avermelhado. O animal levantou a cabeça ao ver João, seus olhos escuros brilhando mesmo na penumbra. "Como você sobreviveu aqui, amigão?", perguntou João, aproximando-se devagar para não assustar o animal. O cavalo levantou-se com dificuldade. Era visível que estava magro e fraco, mas havia uma dignidade em sua postura. João, que sempre teve jeito com animais, estendeu a mão devagar, deixando que o cavalo sentisse seu cheiro. Para sua surpresa, o animal não demonstrou medo. Ao contrário, aproximou-se mais, como se reconhecesse algo familiar em João. "Você está aqui sozinho, né? Faz tempo pelo jeito."
João olhou ao redor e viu um velho coxo de madeira completamente seco. Numa prateleira empoeirada, encontrou uma escova de cerdas duras e um velho arreio de couro rachado. Quem deixaria um cavalo aqui? Lembrou-se de sua garrafa de água que ainda estava pela metade. Voltou rapidamente ao terreiro, pegou a garrafa em sua mala e retornou ao estábulo. O cavalo observava cada movimento seu. Toma, deve estar com sede. João derramou um pouco de água na palma da mão e ofereceu ao animal, que bebeu com avidez. Repetiu o gesto várias vezes até esvaziar a garrafa. O cavalo parecia agradecer com o olhar. Com cuidado, João passou a mão pelo pescoço do animal, sentindo as costelas aparentes sob o pelo opaco. O cavalo não tinha ferimentos visíveis, apenas estava desnutrido e desidratado. Como você sobreviveu aqui? Deve ter água em algum lugar. Explorando mais o estábulo, João descobriu que havia uma pequena fonte natural nos fundos, que vazava para dentro da construção. Era pouca água, mas suficiente para manter um cavalo vivo. Também notou que havia plantas que cresciam em algumas rachaduras do chão, que o animal provavelmente comia. Você é um sobrevivente, hein? Já estava escurecendo quando João voltou para o terreiro, pensando no que fazer. A cidade estava longe, não tinha transporte e estava cansado demais para caminhar de volta. Decidiu que passaria a noite no estábulo mesmo, junto do cavalo. Pelo menos o teto estava inteiro e tinha palha seca para deitar. Voltou até sua mala e tirou o sanduíche que tinha guardado para emergências. Partiu ao meio, comeu uma parte e guardou a outra para a manhã seguinte. Depois, retornou ao estábulo. Você não se incomoda de ter companhia esta noite, né? O cavalo relinchou baixinho, como se respondesse. João encontrou um canto limpo, espalhou um pouco de palha e sentou-se, usando a mala como travesseiro. As costas doíam pelo longo dia de viagem e caminhada, mas o cansaço era maior. Fui enganado neste rancho, disse João ao cavalo, como se conversasse com um velho amigo. Mas não vou te abandonar aqui. Amanhã vou até a cidade, ver se consigo ajuda. A noite caiu completamente e o estábulo ficou escuro. João podia apenas ouvir a respiração do cavalo, que tinha se deitado novamente não muito longe dele. Estranhamente, sentiu-se confortado pela presença do animal. Sabe, minha mãe sempre dizia que tudo acontece por uma razão. Talvez eu tenha vindo parar aqui para te encontrar, sussurrou João, sentindo o sono chegar. Quando amanhecer, vamos dar um jeito. Na escuridão do estábulo, o cavalo observava o visitante com olhos atentos. Por alguma razão inexplicável, João sentiu como se o animal entendesse cada palavra sua. Havia algo no olhar daquele cavalo que parecia quase humano em sua inteligência. João adormeceu com os sons noturnos da fazenda, grilos cantando, o vento nas árvores e a respiração ritmada do cavalo. Sonhou com sua mãe, com rodeios do passado e com um homem que não conhecia, montado em um cavalo muito parecido com aquele do estábulo. O primeiro raio de sol entrou por uma fresta no telhado do estábulo, acordando João. Por um momento ficou desorientado, sem saber onde estava. Então, sentiu o cheiro de palha e ouviu o movimento do cavalo. Bom dia, amigão, disse, esfregando os olhos. O cavalo já estava de pé, parecendo um pouco mais forte depois do descanso. João levantou-se, sentindo os músculos doloridos pelo sono no chão duro. Comeu a outra metade do sanduíche, pensando no que faria a seguir. Preciso ir até a cidade, encontrar comida para nós dois, falou, acariciando o pescoço do animal. Você vai ficar bem por algumas horas? João arrumou sua mala e saiu do estábulo. À luz do dia, o rancho parecia ainda mais desolado, mas de alguma forma menos assustador. Olhou para a casa arruinada, para o poço antigo, para as cercas caídas. Havia muito trabalho a fazer se quisesse ficar ali. Volto logo, parceiro, prometeu ao cavalo antes de sair pelo portão quebrado. Enquanto caminhava de volta para Pirenópolis, João pensava em como tinha sido enganado na compra do rancho. Mas algo dentro dele dizia que aquele cavalo solitário no estábulo não era coincidência.
De alguma forma, sentia que precisava ficar e descobrir mais sobre o Rancho das Palmeiras e seu único habitante. O sol já estava alto quando João avistou as primeiras casas da cidade. Seu estômago roncava de fome e ele tinha apenas R$ 150 no bolso. Precisava ser esperto com esse dinheiro. Na entrada da cidade, viu uma pequena venda com frutas e verduras expostas em caixotes coloridos. Uma senhora de cabelos brancos arrumava as mercadorias cantarolando. João se aproximou, atraído pelas maçãs vermelhas em uma cesta. "Bom dia, meu jovem. Está procurando alguma coisa?" perguntou a senhora de cabelos brancos, sorrindo para João. "Bom dia. Preciso comprar algumas coisas para comer e também algo para um cavalo", respondeu João, aproximando-se do balcão improvisado. A senhora ajeitou os óculos no rosto enrugado e olhou João com mais atenção. "Cavalo? Você tem um cavalo por aqui?" perguntou ela, curiosa. "Não me lembro de você. É novo na cidade?" "Cheguei ontem. Comprei o Rancho das Palmeiras." A senhora quase derrubou uma caixa de tomates que segurava. Seus olhos se arregalaram como se João tivesse dito algo inacreditável. "O Rancho das Palmeiras? Santo Deus! Aquele lugar está abandonado faz anos." Ela se aproximou mais de João. "Sou Josefa Oliveira, mas todo mundo me chama de Dona Zefa. Venha aqui para dentro. Precisamos conversar." João seguiu Dona Zefa para dentro da pequena venda. O lugar era simples, mas acolhedor, com prateleiras de madeira cheias de produtos básicos. Em um canto, havia uma mesa com 2 cadeiras. "Sente-se, meu filho. Aceita um café?" ofereceu ela, já ligando um velho fogão a gás. "Aceito sim, obrigado." Dona Zefa preparou o café em silêncio, colocando 2 canecas na mesa. Depois, trouxe um prato com pão caseiro e goiabada. "Coma, você parece faminto. Depois conversamos." João não precisou de segundo convite. Devorou 2 pães com goiabada, enquanto Dona Zefa o observava com olhos atentos. "Agora me conte", disse ela finalmente. "Como você comprou o Rancho das Palmeiras?" João explicou sobre o anúncio na internet, os R$ 5, a viagem de Barretos até Pirenópolis. Contou sobre sua decepção ao encontrar o rancho em ruínas e sobre o cavalo no estábulo. "Um cavalo marrom avermelhado? Ainda vivo?" interrompeu Dona Zefa, agitada. "Meu Deus do céu, só pode ser o Trovão." "Trovão?" Era o cavalo do Antônio Pereira, dono original do rancho. Um homem bom, criador dos melhores cavalos desta região. Dona Zefa suspirou profundamente. "Morreu faz mais de 30 anos, em circunstâncias suspeitas. Diziam que ele escondeu um tesouro naquele rancho antes de morrer." João ouvia atentamente cada palavra de Dona Zefa, despertando sua curiosidade. "Esse tal de Antônio, como ele era? Alto como você, olhos escuros, trabalhador. Tinha um jeito especial com os animais, principalmente com cavalos. O Trovão era seu preferido. Ganharam muitos prêmios juntos." Ela fez uma pausa, tomando um gole de café. O rancho era lindo naquela época. Tinha pastos verdes, cercas bem cuidadas, uma casa grande com varanda. Antônio recebia todo mundo com um sorriso. "E o que aconteceu com ele?" "Encontraram o corpo dele no riacho que corta a propriedade. Disseram que foi acidente, que ele escorregou e bateu a cabeça, mas muita gente achou estranho. Antônio conhecia aquele riacho como a palma da mão." João sentiu um arrepio na espinha. E a família dele? A esposa, Luísa, tinha morrido anos antes. Ele tinha uma filha que foi morar em São Paulo com uma tia depois que a mãe faleceu. Maria, acho que era o nome dela. Dona Zefa ajustou os óculos. Depois que Antônio morreu, as terras foram divididas e vendidas. Eduardo Mendes, um fazendeiro daqui, ficou com a maior parte. João quase engasgou com o café. "Minha mãe se chamava Maria Silva. Ela nasceu aqui em Goiás, mas foi criada em São Paulo." Foi a vez de Dona Zefa ficar surpresa. "Silva?" Antônio era Pereira Silva, mas todos conheciam ele só como Pereira. "Você é de Barretos, onde tem os rodeios." Antônio adorava rodeios. Ela segurou a mão de João sobre a mesa. "Menino, será possível que você é neto de Antônio?"
A cabeça de João girava com as novas informações. Sua mãe nunca falou muito sobre a família. Apenas dizia que seus avós tinham morrido quando ela era jovem. Preciso voltar ao rancho, disse João levantando-se. O cavalo Trovão deve estar com fome. Espere. Dona Zefa foi até o fundo da loja e voltou com um saco de aveia e algumas cenouras. Leve isso para o Trovão. E aqui, leve esses pães e queijo para você também. Quanto devo pela comida? Nada. Se você é mesmo neto de Antônio, estou apenas retribuindo a gentileza que seu avô me fez muitas vezes. Ela sorriu, emocionada. Volte amanhã. Tenho mais histórias para contar. João agradeceu e partiu de volta para o rancho, carregando as compras. Durante todo o caminho, pensou no que Dona Zefa tinha contado. Seria mesmo neto do antigo dono do Rancho das Palmeiras? Por que sua mãe nunca mencionou isso? Quando chegou de volta, o sol estava alto no céu. Foi direto para o estábulo, onde o cavalo o recebeu com um relincho baixo. Olá, Trovão, disse João, experimentando o nome. O cavalo moveu as orelhas, parecendo reconhecer como era chamado. Trouxe comida para você. João colocou a aveia e as cenouras em um balde velho que encontrou no canto do estábulo. O cavalo comeu com vontade, recuperando um pouco do brilho nos olhos. Enquanto o Trovão comia, João explorou mais o estábulo. Notou que havia placas antigas nas paredes, cobertas pela poeira de anos. Limpou uma delas e leu: Baia de Trovão, campeão regional 1972. Então é verdade. Você é mesmo o cavalo do meu possível avô. Após terminar de comer, Trovão aproximou-se de João e o empurrou levemente com o focinho, como se quisesse mostrar algo. João seguiu o cavalo até o fundo do estábulo. Para sua surpresa, Trovão parou em um canto escuro e bateu com o casco no chão 3 vezes. Depois deitou-se, apontando com o focinho para algumas tábuas soltas no piso. O que foi, amigão? Tem algo aí? Curioso, João ajoelhou-se e removeu as tábuas. Abaixo delas, havia um espaço escondido. João enfiou a mão e sentiu algo sólido. Puxou e encontrou uma caixa de metal, coberta de poeira. Com mãos tremendo, João abriu a caixa. Dentro, encontrou uma foto em preto e branco e um mapa dobrado cuidadosamente. A foto mostrava um homem jovem ao lado de Trovão, segurando um troféu. No verso estava escrito: Antônio e Trovão, campeões do rodeio de Pirenópolis, 1972. O rosto do homem fez João paralisar. Ele conhecia aquele rosto. Era idêntico ao da foto que sua mãe guardava em uma caixinha especial. João sempre achou que fosse um amigo dela, mas agora entendia. Era seu avô. Meu Deus, Trovão! Você conheceu meu avô? O cavalo relinchou suavemente, como se confirmasse. João sentou-se no chão do estábulo, tentando processar tudo. O mapa que encontrou mostrava o Rancho das Palmeiras em detalhes, muito maior do que o pequeno pedaço que ele comprou. Havia marcações em diversos pontos, incluindo uma grande palmeira solitária marcada com um X. Esse rancho era da minha família, murmurou João, passando a mão pelo pescoço de Trovão. De alguma forma, acabei voltando para casa. Naquela noite, João não conseguiu dormir. Ficou olhando para a foto de seu avô, para o mapa, tentando entender o que tudo aquilo significava. Trovão dormia tranquilamente próximo, como se sentisse que finalmente sua espera tinha terminado. Pela manhã, João decidiu que precisava saber mais. Guardou a foto e o mapa com cuidado e foi novamente até a cidade. Precisava falar com Dona Zefa, descobrir mais sobre Antônio Pereira Silva e por que o Rancho das Palmeiras tinha sido dividido após sua morte. No caminho, passou por uma grande fazenda com cercas novas e uma placa elegante na entrada. Fazenda Estrela, propriedade da família Mendes. João sentiu um nó no estômago. Aquele era Eduardo Mendes, o homem que Dona Zefa mencionou, que ficou com a maior parte das terras após a morte de seu avô. As peças começavam a se encaixar, formando uma história que parecia mais estranha e mais importante do que João poderia imaginar quando saiu de Barretos. Chegando à venda de Dona Zefa,
Encontrou a senhora organizando caixas de legumes frescos. Ao ver João, seus olhos se iluminaram. Você voltou? Encontrou algo no estábulo? João tirou a foto do bolso e mostrou para ela. Encontrei isso. É meu avô? Dona Zefa pegou a foto com mãos tremendo. Sim, é Antônio. E este é mesmo o Trovão, igualzinho. Onde achou isso? Escondido embaixo do piso do estábulo, Trovão me mostrou onde estava. Aquele cavalo sempre foi especial, murmurou Dona Zefa. Você precisa conhecer Luiz. Era capataz do seu avô. Ele mora na saída da cidade, numa casa azul perto do córrego. Se tem alguém que pode te contar mais sobre Antônio, é ele. João agradeceu e se despediu, prometendo voltar em breve. No caminho para a casa de Luiz, não podia deixar de pensar em como tudo parecia organizado pelo destino. De todos os lugares do mundo, ele tinha voltado exatamente para o rancho que pertencia ao seu avô. E Trovão, um cavalo que devia ter mais de 30 anos, tinha esperado todos esses anos, como se soubesse que alguém da família voltaria. Com a foto e o mapa no bolso, João seguiu em direção à casa de Luiz, determinado a descobrir a verdade sobre sua família e o Rancho das Palmeiras. A Casa Azul ficava no final de uma rua de terra, perto de um córrego que cortava a cidade. Era pequena, mas bem cuidada, com um jardim cheio de plantas e um banco de madeira na varanda. João abriu o portão de madeira pintada e se aproximou. Antes que pudesse bater na porta, um senhor de cabelos brancos apareceu na varanda. "Posso ajudar, rapaz?" perguntou ele, apoiando-se em uma bengala. "Bom dia. Estou procurando o senhor Luiz, que foi capataz do Rancho das Palmeiras." O homem ficou imóvel por alguns segundos, olhando João com intensidade. Então desceu os 3 degraus da varanda com cuidado. "Eu sou Luiz Ferreira. E você? Quem é?" "Me chamo João Silva. Vim de Barretos, São Paulo. Comprei o Rancho das Palmeiras recentemente e... Meu Deus do céu!" exclamou Luiz, aproximando-se mais. "Você é a cara do Antônio. Mesmos olhos, mesmo jeito de ficar parado." "De onde você é, rapaz? Quem era sua mãe?" "Minha mãe se chamava Maria Silva. Ela nasceu aqui em Goiás, mas foi criada em São Paulo." Luiz deixou a bengala cair e segurou o braço de João. "Maria, a filha de Antônio?" Seus olhos se encheram de lágrimas. "Você é neto do Antônio? Venha, entre. Temos muito para conversar." O interior da casa era simples e organizado. Nas paredes, fotos antigas em molduras de madeira. Luiz indicou uma cadeira para João e sentou-se na frente dele, ainda visivelmente emocionado. "Sua mãe? Como ela estava? Faz tanto tempo." "Ela faleceu há 2 anos. Pneumonia." Luiz baixou a cabeça. "Sinto muito. Eu a conheci quando era pequena, antes de ir para São Paulo viver com a tia após a morte da mãe dela." João tirou a foto do bolso e mostrou para Luiz. "Encontrei isso escondido no estábulo. Trovão me mostrou onde estava." O velho capataz pegou a foto com mãos tremendo. "Trovão ainda vive? Incrível. Deve ter mais de 30 anos." Ele olhou para a foto por muito tempo. "Este dia foi especial. Antônio e Trovão venceram o maior rodeio da região. Eu estava lá. Dona Zefa me contou que meu avô morreu em circunstâncias estranhas." "O que aconteceu de verdade?" Luiz suspirou profundamente. "Seu avô era um homem bom, João. Todo mundo gostava dele. O rancho prosperava. Os cavalos dele eram os mais procurados da região." Fez uma pausa, como se organizasse as memórias. Mas então apareceu Eduardo Mendes. Ele veio de fora, com dinheiro e ambição. Convenceu Antônio a formar uma sociedade para expandir o negócio de criação de cavalos. No começo, tudo ia bem. Compraram mais terras, construíram novos estábulos. Mas Antônio começou a notar coisas estranhas. Dinheiro sumindo, negócios feitos sem seu conhecimento. Uma semana antes de morrer, seu avô me disse que ia desfazer a sociedade. Ele tinha descoberto que Eduardo estava desviando dinheiro. João ouvia atentamente, sentindo um nó na garganta. Luiz continuou. "Na manhã seguinte, encontramos Antônio afogado no riacho que corta o rancho. A polícia disse que foi acidente.
que ele escorregou e bateu a cabeça. Mas eu conhecia seu avô. Ele nadava naquele riacho desde criança, sabia cada pedra, cada curva da água. Você acha que Eduardo teve algo a ver com isso? Tenho certeza, mas não havia provas. Logo depois, Eduardo apareceu com documentos mostrando que Antônio tinha vendido partes do rancho para ele. Dividiu a propriedade e vendeu pedaços para diferentes pessoas, ficando com a melhor parte para si mesmo. O estábulo velho onde Trovão vivia foi a única parte que ninguém quis. João mostrou o mapa encontrado na caixa. E isto? Encontrei junto com a foto. Luiz examinou o mapa, ajustando os óculos. Este mapa mostra o rancho original, antes das divisões. Era uma propriedade grande e bonita. Veja esta marca aqui. É a palmeira solitária, no ponto mais alto do rancho. Antônio dizia que era especial, que guardava um segredo. Essa palmeira ainda existe? Sim, fica na parte que hoje pertence aos Mendes. É uma árvore enorme, a única deste tipo na região. Antônio proibiu que cortassem, mesmo quando precisavam limpar o pasto. João guardou o mapa e a foto. Preciso ir até essa palmeira. Pode estar ligada ao tesouro que Dona Zefa mencionou. Tesouro? Ah, os boatos. Muita gente achou que Antônio escondeu dinheiro ou ouro no rancho antes de morrer. Mas seu avô não era homem de guardar riquezas. Seu tesouro eram os cavalos e a terra. Mesmo assim, quero investigar. Como chego até essa palmeira? Terá que entrar na propriedade dos Mendes. É perigoso, João. Eduardo é um homem poderoso e vingativo, mesmo agora com 82 anos. E seu filho, Ricardo, é ainda pior. João levantou-se, determinado. Preciso descobrir a verdade sobre meu avô. Não posso deixar isso para trás. Luiz também se levantou, pegando sua bengala. Você é teimoso como Antônio. Sorriu. Vou com você até o rancho. Quero ver Trovão e ajudar no que puder. Talvez juntos possamos encontrar mais pistas. Antes de saírem, Luiz pegou uma foto da parede e entregou a João. Mostrava Antônio mais jovem, ao lado de uma mulher bonita e uma menininha. Seus avós e sua mãe, em frente à casa grande do Rancho das Palmeiras. Foi o último aniversário de Maria antes da mãe falecer. João olhou para a foto com emoção. Nunca tinha visto sua mãe criança. Ali estava ela, sorrindo, entre os pais. Guardou a foto com cuidado no bolso da camisa, junto ao coração. Voltaram juntos para o rancho. Luiz caminhava devagar, apoiado em sua bengala, contando histórias sobre os tempos em que trabalhava com Antônio. João ouvia tudo com atenção, tentando formar uma imagem do avô que nunca conheceu. No estábulo, Trovão relinchou ao ver Luiz. O velho capataz se emocionou ao rever o cavalo. Não acredito que ainda está vivo, meu amigo, disse Luiz, acariciando o pescoço do animal. Você esperou todos esses anos, não foi? Sabia que alguém da família voltaria. João observava a cena, impressionado com a ligação entre o homem e o cavalo. Trovão parecia reconhecer Luiz, movendo a cabeça de forma animada. Ele era o cavalo preferido do seu avô, explicou Luiz. Antônio o criou desde potro. Tinham uma ligação especial. Nos dias de rodeio, Trovão parecia entender exatamente o que Antônio queria, antes mesmo de receber o comando. Como ele sobreviveu todos esses anos aqui sozinho? Trovão sempre foi esperto. Deve ter encontrado comida nos pastos ao redor e tem a fonte de água nos fundos do estábulo. Mas é incrível que tenha resistido tanto tempo. Luiz explorou o estábulo, tocando objetos antigos, revivendo memórias. Nada mudou aqui. É como voltar no tempo. João mostrou a Luiz o local onde encontrou a caixa com a foto e o mapa. Trovão me mostrou este lugar. Bateu com o casco no chão. Ele sempre fazia isso quando queria mostrar algo a Antônio. Batia 3 vezes com o casco direito. Seu avô dizia que Trovão era mais inteligente que muita gente por aí. Enquanto conversavam, ouviram o barulho de um carro se aproximando. João saiu do estábulo e viu uma caminhonete preta e nova parando na entrada do rancho. Uma mulher elegante desceu do veículo. "Olá, tem alguém aí?" chamou ela. João se aproximou cauteloso. "Posso ajudar?" "Sou Clara Mendes",
disse a mulher estendendo a mão. Meu pai é Eduardo Mendes, dono da Fazenda Estrela, vizinha daqui. João sentiu o corpo ficar tenso ao ouvir o sobrenome Mendes. Luiz saiu do estábulo e ficou parado atrás dele, observando a cena. João Silva, respondeu João, apertando a mão dela brevemente. O que deseja, senhora Mendes? Clara olhou ao redor, examinando o estado do rancho. Soube que alguém comprou esta propriedade. Meu pai me pediu para vir fazer uma proposta. Estamos expandindo nossa fazenda e gostaríamos de incorporar este terreno. Oferecemos R$50 mil. É um bom valor para um lugar neste estado. João ficou surpreso com a oferta. Era muito dinheiro para alguém quase sem nada. Por um momento hesitou. Poderia aceitar o dinheiro, voltar para Barretos e recomeçar a vida. Mas então olhou para Trovão, que tinha saído do estábulo e observava a cena de longe. Olhou para Luiz, o velho capataz que serviu seu avô fielmente. Pensou na foto de sua mãe criança, sorrindo em frente à casa grande do rancho. Agradeço a oferta, senhora Mendes, mas não estou interessado em vender. Clara pareceu surpresa com a recusa. Este lugar está abandonado há anos. O que pretende fazer aqui? A casa está caindo aos pedaços. Não há cercas. O pasto virou mato. Vou reconstruir, respondeu João simplesmente. Clara ia dizer algo mais quando notou o Trovão. Seus olhos se arregalaram. Este cavalo ainda está vivo? Deve ter mais de 30 anos. Conhece o cavalo? Perguntou João, percebendo a reação dela. Clara pareceu desconfortável. Este rancho pertencia a um antigo sócio do meu pai, há muito tempo. Eu vinha aqui quando criança. Ela olhou para Luiz e o reconheceu. Senhor Luiz, quanto tempo! Não sabia que ainda vivia na cidade. Algumas pessoas têm vida longa, dona Clara, respondeu Luiz com voz firme. Para ver a justiça ser feita, quem sabe. Clara voltou sua atenção para João. Pense na minha oferta. É um bom dinheiro. Se mudar de ideia, aqui está meu cartão. Entregou um cartão de visita e voltou para o carro. Quando a caminhonete se afastou, Luiz soltou o ar que parecia estar prendendo. Isso não é bom, João. Se os Mendes sabem que você está aqui e quer ficar, vão fazer de tudo para te tirar daqui. Por que eles se importariam com este pequeno pedaço de terra? Não é a terra que os preocupa. É o que você pode descobrir sobre o passado. Eduardo nunca dormiu tranquilo sabendo que Trovão ainda estava aqui, que poderia existir alguma prova do que ele fez. Agora que o neto de Antônio voltou, o medo dele vai aumentar. João olhou na direção onde a caminhonete tinha desaparecido. Vou descobrir o que aconteceu com meu avô Luiz. Não importa quanto tempo leve, e vou recuperar o que for possível do rancho dele. Trovão se aproximou de João, encostando o focinho em seu ombro, como se quisesse confortá-lo. João acariciou o pescoço do animal, sentindo uma ligação que ia além das palavras. Precisamos ir até aquela palmeira, disse João. Se há algum segredo deixado por meu avô, deve estar lá. É arriscado entrar nas terras dos Mendes, alertou Luiz. Mas conheço um caminho pelos fundos, pelo mato, que evita as partes mais vigiadas da fazenda. Podemos tentar na próxima lua nova, quando a noite for mais escura. João concordou com o plano. Enquanto isso, começaria a limpar o rancho, consertar o que fosse possível na casa e cuidar melhor de Trovão. Se os Mendes queriam tanto aquele pedaço de terra, devia haver mais ali do que aparentava. A noite da lua nova chegou depois de 5 dias de espera. O céu estava sem estrelas, coberto por nuvens escuras, perfeito para não serem vistos. João e Luiz se encontraram no estábulo quando o relógio da igreja bateu 10 horas da noite. Ambos vestiam roupas escuras e carregavam lanternas pequenas, além de uma pá e uma picareta. Está pronto? Perguntou Luiz, verificando o mapa à luz fraca de sua lanterna. Pronto, respondeu João, acariciando o Trovão. Fique aqui, amigão. Voltaremos logo. Trovão relinchou baixinho, como se entendesse. Durante aqueles 5 dias, João tinha trabalhado duro no rancho. Limpou o mato ao redor da casa, consertou algumas telhas e parte da varanda. A água do poço voltou a jorrar depois que ele removeu anos de lixo e lama. Cada pequena melhoria fazia o lugar parecer mais um lar.
Luiz guiou João pelo caminho dos fundos do rancho, entrando em uma trilha quase invisível entre árvores densas. Este caminho era usado pelos trabalhadores do rancho, explicou Luiz em voz baixa. Seu avô permitia que todos os funcionários passassem por suas terras para chegar mais rápido à cidade. Depois que Eduardo tomou conta, fechou tudo, colocou cercas e proibiu a passagem. Caminharam em silêncio por cerca de 20 minutos. A floresta era densa, com sons noturnos de grilos e sapos. João seguia Luiz com cuidado, confiando na memória do velho capataz. Finalmente, chegaram a uma cerca de arame. Aqui começa a propriedade dos Mendes, sussurrou Luiz. Temos que passar por baixo da cerca. Cuidado com o arame farpado. Com dificuldade, os dois passaram para o outro lado. Luiz parou por um momento, respirando com esforço. Está tudo bem? Perguntou João, preocupado. Só preciso descansar um pouco. Não sou mais o jovem que corria por estas terras. Depois de alguns minutos, continuaram. A paisagem mudou. Saíram da mata fechada e entraram em um pasto amplo e bem cuidado. Ao longe, podiam ver luzes da sede da Fazenda Estrela. Temos que evitar aquela área, indicou Luiz. Os empregados dos Mendes fazem rondas noturnas. Vamos seguir por aqui, mantendo as árvores como cobertura. Seguiram caminhando por mais meia hora, subindo uma colina suave. À medida que avançavam, João sentia o coração batendo mais forte. Estava caminhando nas terras que um dia pertenceram a seu avô, terras que foram roubadas após sua morte. Ali, disse Luiz de repente, apontando para frente, a palmeira solitária. No topo da colina, imponente contra o céu escuro, estava uma grande palmeira. Era muito mais alta que todas as outras árvores ao redor, com folhas largas no topo. Mesmo na escuridão, João podia ver como era impressionante. É a única desta espécie em toda a região, explicou Luiz. Seu avô dizia que foi plantada pelo pai dele, seu bisavô, quando chegou a estas terras. Tem mais de 100 anos. João se aproximou da árvore com respeito, quase reverência. Tocou o tronco largo, sentindo as ranhuras na casca. Luiz abriu o mapa novamente. Segundo o mapa, devemos cavar aqui, na base da palmeira do lado que o sol nasce. Lado leste, então, disse João, posicionando-se. Começou a cavar com a pá enquanto Luiz iluminava o local com a lanterna. O trabalho era difícil. A terra estava dura, com muitas raízes pequenas. João cavava com determinação, ignorando o suor que escorria pelo rosto e a dor nas costas. Depois de quase uma hora, a pá bateu em algo sólido. Encontrei alguma coisa, disse João, animado. Com cuidado, usou as mãos para remover mais terra. Uma caixa de metal apareceu, semelhante à que tinha encontrado no estábulo, mas maior. João atirou do buraco com esforço. Era pesada. Vamos abrir aqui mesmo ou levamos para o rancho? Perguntou a Luiz. Melhor levar para o rancho. Já ficamos muito tempo aqui. É perigoso. João concordou, guardando a caixa em uma mochila que tinham trazido. Cobriram o buraco de volta, tentando deixar o local como estava antes. Quando terminaram, ouviram um barulho, o som de motor de uma caminhonete se aproximando. Rápido, temos que sair daqui, alertou Luiz, apagando a lanterna. Esconderam-se atrás de algumas árvores próximas. A caminhonete parou a uns 100 metros de distância e 2 homens desceram com lanternas potentes. O patrão disse que viu luzes aqui em cima, disse um deles. Acha que são invasores? Provavelmente caçadores, respondeu o outro. Vamos dar uma olhada rápida e voltar. Não quero ficar aqui a noite toda. João e Luiz ficaram imóveis, mal respirando. Os homens caminharam ao redor, iluminando o chão com as lanternas. Por sorte, não notaram o local onde tinham cavado. Depois de alguns minutos, voltaram para a caminhonete e partiram. Foi por pouco, sussurrou Luiz. Vamos, temos que voltar antes que decidam procurar melhor. Retornaram pelo mesmo caminho, mais apressados agora. A mochila com a caixa pesava nas costas de João, mas a excitação da descoberta lhe dava energia. Quando finalmente chegaram ao rancho das Palmeiras, já passava da meia-noite. Trovão os recebeu com um relincho baixo.
João deixou a mochila no chão do estábulo e acendeu uma lamparina. Luís sentou-se em um banquinho, cansado da caminhada. Vamos ver o que encontramos, disse João, retirando a caixa da mochila. A caixa de metal estava enferrujada em alguns pontos, mas o fechamento ainda funcionava. Com cuidado, João abriu a tampa. Dentro, encontrou documentos antigos, amarelados pelo tempo, cuidadosamente embrulhados em um pedaço de couro para proteger da umidade. São escrituras, disse Luís examinando os papéis. Esta é a escritura original do Rancho das Palmeiras. Mostra que a propriedade tinha 500 hectares, não apenas os 2 alqueires que você comprou. João olhou os documentos com fascínio. Havia mapas detalhados do rancho, contratos de compra de terras vizinhas que seu avô tinha adquirido ao longo dos anos e recibos de venda de cavalos premiados. Olhe isso, disse João, encontrando um envelope lacrado no fundo da caixa. O nome Maria estava escrito na frente. Uma carta para sua mãe, comentou Luís. Antônio deve ter escrito antes de morrer. Com cuidado, João abriu o envelope e retirou várias folhas de papel. A letra era firme e clara. Começou a ler em voz alta. Querida Maria, se você está lendo esta carta, é porque algo aconteceu comigo. Espero que esteja bem em São Paulo com sua tia. Sinto muito por ter te mandado para longe após a morte de sua mãe. Mas era o melhor para sua segurança e educação. Tenho vivido com medo nas últimas semanas. Descobri que Eduardo Mendes, meu sócio, tem roubado dinheiro de nossa empresa. Ele vende cavalos sem meu conhecimento e falsifica documentos. Quando o confrontei, ele me ameaçou. Se algo me acontecer, não foi acidente. Eduardo quer nossas terras há anos. Por isso estou escondendo os documentos originais da propriedade, junto com provas de seus crimes. Um dia, talvez você ou seus filhos voltem ao rancho. Trovão sabe onde está tudo escondido. Ele sempre foi mais esperto que a maioria dos humanos que conheci. Todo o meu amor, seu pai, Antônio Pereira Silva. João terminou de ler com a voz embargada. Luís tinha lágrimas nos olhos. Seu avô sabia que estava em perigo, disse o velho capataz. Ele tentou deixar um caminho para a verdade. João continuou examinando os documentos. Encontrou contratos falsificados, com a assinatura de seu avô claramente forjada, mostrando a venda de partes do rancho para Eduardo Mendes por valores irrisórios. Havia também um caderno de contabilidade onde Antônio registrava todas as transações legítimas, provando que nunca tinha vendido suas terras. Isso prova que Eduardo roubou as terras após a morte do meu avô, disse João. Falsificou documentos e dividiu a propriedade. Mas após tantos anos, não sei se esses papéis ainda têm valor legal, comentou Luís preocupado. Eduardo tem amigos poderosos, inclusive o juiz da comarca. João guardou cuidadosamente todos os documentos. Preciso de um advogado, alguém que não tenha medo dos Mendes. Conheço uma pessoa, disse Luís após pensar um pouco. Mariana Santos. Ela é jovem, formada em Goiânia, mas voltou para Pirenópolis porque queria ajudar os pequenos produtores. Ela já enfrentou Eduardo em alguns processos de terras. Onde posso encontrá-la? Tem um pequeno escritório na Praça Central. Procure amanhã. Naquela noite, João não conseguiu dormir. Ficou relendo os documentos, a carta de seu avô, tentando imaginar como teria sido sua vida se Antônio não tivesse sido assassinado. Talvez sua mãe nunca tivesse ido para São Paulo. Talvez ele tivesse crescido naquele rancho, aprendendo a lidar com cavalos diretamente com o avô. Pela manhã, João guardou os documentos mais importantes em uma bolsa e foi até a cidade. Seguindo as indicações de Luís, encontrou facilmente o escritório de Mariana Santos. Era uma sala pequena em um sobrado antigo, com uma placa simples na porta. Advocacia Santos, Causas Civis e Agrárias. João bateu na porta e entrou. A sala era organizada, com estantes de livros jurídicos e uma mesa cheia de papéis. Sentada atrás da mesa, uma jovem de cabelos cacheados presos em um coque, usando óculos de armação vermelha, digitava em um computador. Bom dia, disse João tirando o chapéu. Estou procurando a doutora Mariana Santos. A jovem levantou os olhos da tela. Sou eu. No que posso ajudar? Meu nome é João Silva. Luís Ferreira me indicou sua ajuda.
Encontrei documentos que provam que meu avô, Antônio Pereira Silva, foi vítima de uma fraude que resultou na perda das terras do Rancho das Palmeiras. Mariana ajeitou os óculos, subitamente interessada. Antônio Pereira, conheço essa história. Sente-se, por favor. João sentou-se e começou a contar tudo desde o início. A compra do rancho por R$5, o encontro com Trovão, a descoberta dos documentos no estábulo e depois na palmeira solitária. Enquanto falava, notou que Mariana tomava notas rápidas e seus olhos brilhavam cada vez mais. Posso ver os documentos? Pediu ela quando João terminou. João entregou a pasta que tinha preparado. Mariana examinou cada documento com atenção profissional, fazendo anotações em um bloco. Isso é incrível, João, disse finalmente. Você tem aqui provas concretas de uma fraude imobiliária e possivelmente de um assassinato. A questão é, o que você quer fazer com isso? Quero justiça para meu avô e quero recuperar as terras que foram roubadas da minha família. Mariana sorriu. Vai ser uma batalha difícil. Os Mendes são poderosos nesta região. Eduardo é velho, mas seu filho Ricardo e sua neta Clara continuam com a mesma influência. Tem políticos, juízes e até o delegado local na folha de pagamento. Estou disposto a lutar, afirmou João, mesmo que demore anos. Tenho boas e más notícias, disse Mariana, organizando os documentos. A má notícia é que processos de revisão de propriedade são longos e complicados, especialmente após tantos anos. A boa notícia é que esses documentos que você encontrou são excepcionais. A carta do seu avô, junto com os registros contábeis e as escrituras originais, formam uma base sólida. O que fazemos agora? Primeiro, precisamos registrar tudo em cartório. Depois vou preparar uma ação judicial pedindo a revisão da divisão das terras após a morte do seu avô, alegando fraude e falsificação de documentos. Paralelamente, podemos levar as evidências do possível assassinato ao Ministério Público Estadual para reabrir a investigação da morte de Antônio. João sentiu uma esperança crescer dentro dele. Quanto vai custar tudo isso? Mariana o olhou por alguns segundos, depois sorriu. Vamos fazer assim. Eu trabalho no seu caso e você me paga quando recuperarmos as terras. Eu sempre quis enfrentar os Mendes de igual para igual. Só faltava um caso forte como este. Por que você quer tanto enfrentá-los? Minha avó perdeu suas terras para Eduardo de forma similar à sua família, mas ela não tinha provas, apenas a palavra dela contra a dele. Ela morreu acreditando que um dia a verdade apareceria. João estendeu a mão. Então temos um acordo, doutora Mariana. Ela apertou a mão dele com firmeza. Temos um acordo, João Silva, e pode me chamar só de Mariana. Nos dias seguintes, João e Mariana trabalharam intensamente no caso. Registraram todos os documentos em cartório, tiraram cópias autenticadas e começaram a preparar a ação judicial. Mariana tinha um jeito organizado de trabalhar que impressionava João. Ela mantinha tudo em pastas coloridas, com etiquetas e datas. Precisamos ser minuciosos, explicou Mariana enquanto digitava no computador do seu escritório. Os Mendes têm advogados caros de Goiânia e Brasília. Eles vão tentar desqualificar nossas provas de todas as formas possíveis. João passava as manhãs ajudando Mariana com os documentos e as tardes trabalhando no rancho. Com ferramentas emprestadas de Luiz e materiais comprados com o pouco dinheiro que tinha, conseguiu consertar parte do telhado da casa principal e reforçar a estrutura da varanda. Aos poucos, o Rancho das Palmeiras começava a parecer menos abandonado. Trovão também melhorava a cada dia. O cavalo ganhava peso e seu pelo recuperava o brilho. João o escovava diariamente e dava pequenos passeios com ele ao redor do rancho. Era incrível como um animal daquela idade ainda tinha tanta vitalidade. Numa tarde de quarta-feira, enquanto João consertava a cerca do pequeno pasto, ouviu o barulho de um carro se aproximando. Era a mesma caminhonete preta de antes. Clara Mendes desceu, vestida elegantemente como na primeira visita. Boa tarde, Sr. Silva. Cumprimentou ela com um sorriso que não chegava aos olhos. Boa tarde, Sra. Mendes, respondeu João, largando as ferramentas e limpando as mãos na calça. Vejo que está reformando o lugar. Parece mais habitável agora.
Estou fazendo o que posso com o que tenho. Clara olhou ao redor, avaliando as melhorias. Vim conversar sobre nossa proposta. Meu pai pediu para aumentar a oferta. Estamos dispostos a pagar R$70 mil pelo rancho. É um valor bem acima do mercado para uma propriedade deste tamanho e nessas condições. João respirou fundo. Era muito dinheiro, especialmente para alguém que tinha chegado ali quase sem nada. Por que seu pai quer tanto este pequeno pedaço de terra? Vocês já têm uma fazenda enorme. É uma questão de completar a propriedade. Esta área fica no meio de nossas terras, interrompe o fluxo de gado e máquinas. Clara falou com naturalidade, mas João notou um leve tremor em sua voz. Sinto muito, mas não estou interessado em vender. O sorriso de Clara desapareceu. Senhor Silva, permita-me ser direta. Sei que você anda fazendo perguntas pela cidade sobre seu suposto avô. Também sei que contratou Mariana Santos, que tem um histórico de conflitos com nossa família. Antônio Pereira Silva era meu avô. Tenho documentos que provam isso, e mais. Provam que seu pai falsificou papéis e roubou estas terras após a morte dele. Clara empalideceu, mas manteve a compostura. Essas são acusações sérias e infundadas. Meu pai é um homem de negócios respeitado nesta região. Tenho provas, senhora Mendes, e vou levar essas provas à justiça. Nesse momento, Trovão apareceu, caminhando lentamente na direção deles. Clara olhou para o cavalo com uma expressão estranha, entre medo e fascinação. Este cavalo devia ter morrido há anos, murmurou ela, mais para si mesma que para João. Trovão está muito bem vivo, e foi ele que me ajudou a encontrar a verdade sobre o passado. Clara respirou fundo, recuperando a postura profissional. 80 mil, minha oferta final. Pense bem, senhor Silva. É muito dinheiro por um sonho impossível. Ninguém ganha dos Mendes em Pirenópolis. Minha resposta continua sendo não. Você vai se arrepender. Clara virou-se e voltou para o carro. Antes de entrar, olhou uma última vez para Trovão e João poderia jurar que viu culpa em seus olhos. Depois que Clara partiu, João voltou ao trabalho, mas estava inquieto. As ameaças veladas o preocupavam. Resolveu contar a Mariana sobre a visita quando a visse no dia seguinte. Mas os Mendes não esperaram tanto tempo. No início da noite, quando João terminava de alimentar Trovão, ouviu o barulho de vários carros. 3 veículos pararam na entrada do rancho. 2 caminhonetes e um carro preto luxuoso. Do carro desceu um senhor idoso, apoiado em uma bengala com cabo de prata. 2 homens fortes, obviamente seguranças, o acompanhavam. João saiu do estábulo e caminhou até o terreiro, mantendo uma expressão calma apesar do coração acelerado. Você deve ser João Silva, disse o velho, olhando João de cima a baixo com olhos frios. Sou Eduardo Mendes, dono da Fazenda Estrela e de metade das terras produtivas desta região. João não ofereceu a mão, apenas assentiu. O que deseja, senhor Mendes? Vim conhecer pessoalmente o tolo que recusou 80 mil por este pedaço de terra inútil. Eduardo deu um meio sorriso arrogante. Minha filha disse que você é teimoso. Estou disposto a pagar 90 mil. É sua última chance. Não vou vender. Este rancho pertencia ao meu avô, Antônio Pereira Silva, e foi roubado por você após a morte dele. Eduardo ficou rígido, seu rosto enrugado contorcendo-se de raiva. Cuidado com o que diz, rapaz. Difamação é crime. Não é difamação quando se tem provas. Tenho os documentos originais do rancho e evidências de que você falsificou a assinatura do meu avô em contratos de venda após ele morrer. Documentos? Que documentos? A voz de Eduardo tremeu levemente. Nesse momento, Trovão saiu do estábulo, caminhando devagar na direção deles. Eduardo olhou para o cavalo e seu rosto perdeu toda a cor. Parecia que tinha visto um fantasma. Este cavalo ainda está vivo? Murmurou Eduardo, dando um passo para trás. Sim, e foi Trovão que me mostrou onde meu avô escondeu as provas dos seus crimes. Eduardo apoiou-se mais na bengala, visivelmente abalado. Por um momento, pareceu muito mais velho e frágil.
Você não sabe com quem está lidando, rapaz, disse Eduardo, recuperando a compostura. Sou o homem mais importante desta região. Tenho juízes, delegados e políticos na minha folha de pagamento. Ninguém vai acreditar em você contra mim. Estou disposto a arriscar. Eduardo fez um gesto com a bengala e seus seguranças se aproximaram de João. Último aviso. Pegue o dinheiro e desapareça, ou vai se arrepender de ter colocado os pés em Pirenópolis. João não recuou. Não tenho medo de você. Eduardo deu uma risada fria. Devia ter. Seu avô também não tinha medo. E veja o que aconteceu com ele. Virou-se para ir embora, mas parou e olhou novamente para Trovão. Esse cavalo devia ter sido abatido há 30 anos. Foi um erro deixá-lo vivo. Os veículos partiram, levantando poeira no caminho. João sentiu um calafrio. A ameaça não podia ser mais clara. Entrou no estábulo e abraçou Trovão, buscando conforto na presença do animal. Não vou deixar que te machuquem, parceiro. Nem que façam com a gente o que fizeram com meu avô. Naquela noite, João não dormiu na casa. Preferiu ficar no estábulo com Trovão, temendo que alguém pudesse voltar para machucar o cavalo. Improvisou uma cama com feno e cobertores velhos. Antes de se deitar, trancou bem a porta do estábulo e manteve um pedaço de madeira ao alcance da mão, caso precisasse se defender. Na manhã seguinte, levantou-se cedo e foi direto para a cidade. Precisava contar a Mariana sobre as visitas e as ameaças. Encontrou-a já no escritório, organizando documentos. João, aconteceu alguma coisa? Você parece cansado, disse ela, notando as olheiras de João. João contou sobre as visitas de Clara e Eduardo, as ofertas de dinheiro e as ameaças. Mariana ouviu tudo com expressão séria, fazendo anotações. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, disse ela quando João terminou. Ruim porque confirma que os Mendes estão dispostos a tudo para te tirar de lá. Bom porque prova que eles têm medo do que você pode descobrir ou já descobriu. Eduardo disse que tem juízes e delegados do lado dele. É verdade? Parcialmente. Ele tem muita influência, mas não é todo poderoso. Podemos levar o caso para a comarca vizinha, alegando suspeição dos juízes locais. E quanto ao delegado Roberto, ele é realmente amigo dos Mendes, mas há uma delegada nova em Goiânia, da Polícia Civil, que está investigando casos de grilagem de terras na região. O que fazemos agora? Primeiro precisamos garantir sua segurança e a de Trovão. É provável que eles tentem algo contra vocês. Mariana pensou por um momento. Conhece Pedro Oliveira? É neto da dona Zefa, trabalha como segurança na prefeitura. Ele pode ficar alguns dias no rancho com você. Não quero envolver mais pessoas nisso. É perigoso. Justamente por ser perigoso, você não pode ficar sozinho. Pedro é de confiança e conhece bem os métodos dos Mendes. João acabou concordando. Mariana ligou para Pedro, que aceitou ajudar. Combinaram que ele iria para o rancho naquela mesma tarde, depois do trabalho. Enquanto isso, continuou Mariana, vou acelerar os procedimentos legais. Já preparei a petição inicial e vou protocolar hoje mesmo. Também vou marcar uma reunião com a delegada Helena em Goiânia para mostrar as evidências do possível assassinato do seu avô. Obrigado por me ajudar, Mariana. Sei que está arriscando muito. Mariana sorriu, ajeitando os óculos. Não estou fazendo isso só por você. É uma questão de justiça. Os Mendes prejudicaram muitas famílias nesta região, inclusive a minha. Ao sair do escritório, João passou pelo mercado da cidade para comprar mantimentos. Percebeu que algumas pessoas o olhavam com curiosidade, outras com desconfiança. A notícia de que ele estava enfrentando os Mendes já tinha se espalhado. Quando voltou ao rancho, encontrou uma surpresa desagradável. A porta da casa estava arrombada e o interior completamente revirado. Móveis quebrados, paredes com buracos, como se alguém estivesse procurando algo escondido. João correu para o estábulo, temendo pelo pior. Trovão estava lá, agitado, mas ileso. Os invasores não tinham conseguido abrir a porta reforçada do estábulo. Pelo menos você está bem, amigão, disse João, abraçando o pescoço do cavalo. Trovão relinchou baixo, esfregando a cabeça no ombro de João. João decidiu não mexer em nada até que Pedro chegasse. Era importante documentar a invasão.
Felizmente, os documentos importantes estavam com Mariana, e os que ele guardava no rancho ficavam escondidos embaixo de uma tábua solta no estábulo, onde os invasores não tinham conseguido entrar. Sentado na entrada do estábulo, olhando para a casa vandalizada, João sentiu a realidade da situação cair sobre seus ombros. Estava em uma batalha contra uma das famílias mais poderosas da região, e eles estavam mostrando que não jogariam limpo. Trovão se aproximou e encostou o focinho no rosto de João, como se sentisse sua preocupação. "Vamos conseguir, parceiro", murmurou João, acariciando o pescoço do cavalo. "Vamos fazer justiça para meu avô e recuperar estas terras, custe o que custar." O sol começava a se pôr quando Pedro Oliveira chegou ao Rancho das Palmeiras. Era um rapaz forte, de 25 anos, neto de Dona Zefa. Ao ver a casa vandalizada, assoviou baixo. "Eles não perderam tempo", comentou, examinando a porta arrombada. "Entraram hoje enquanto eu estava na cidade", explicou João. "Sorte que não conseguiram invadir o estábulo." Pedro olhou ao redor com olhos atentos. Primeira lição quando se enfrenta os Mendes: nunca saia sem trancar tudo. Segunda lição: mesmo trancando, eles podem entrar. João mostrou o estrago dentro da casa. Parecia que um vendaval tinha passado por ali. Armários abertos, gavetas no chão, até o colchão estava rasgado. "Procuravam documentos", disse Pedro. "Vovó me contou sobre as provas que você encontrou. Eles limparam o que puderam e improvisaram uma tranca melhor para a porta." Pedro tinha trazido um saco de dormir e se instalou na sala, de onde podia ver tanto a entrada da casa quanto o caminho para o estábulo. "Vou ficar de olho durante a noite", garantiu. "Você dorme no estábulo com Trovão. É mais seguro." De manhã, Mariana apareceu cedo, acompanhada de um homem que ela apresentou como Sérgio, oficial de justiça. Eles fotografaram todos os danos e Sérgio preparou um relatório oficial. "Isso vai para o processo", explicou Mariana. "Mostra o padrão de intimidação dos Mendes." Depois que Sérgio saiu, Mariana entregou a João um papel oficial. "Consegui protocolar a ação ontem. O juiz aceitou nosso pedido para que o caso seja julgado na comarca vizinha, em Anápolis, longe da influência direta dos Mendes." "Quanto tempo isso vai demorar?" perguntou João. "Processos de terras normalmente levam anos", respondeu Mariana com sinceridade. "Mas temos um trunfo. As provas são excepcionalmente boas, e já marquei uma reunião com a delegada Helena para a próxima semana, em Goiânia." Enquanto conversavam, um senhor de cabelos grisalhos se aproximou, caminhando devagar pela entrada do rancho. Era Luiz. "Vim ver como vocês estão depois do ataque", disse ele, olhando triste para a casa danificada. "Os homens de Eduardo não mudam os métodos." "Estamos bem", respondeu João. "Trovão também está seguro." Luiz tirou da bolsa um caderno velho de capa marrom desgastada. "Trouxe algo que pode ajudar vocês. Guardei por todos esses anos, esperando o momento certo." Mariana pegou o caderno com cuidado. Era um livro de registros, com datas, valores e nomes anotados em letra caprichada. "São os registros da sociedade entre seu avô e Eduardo", explicou Luiz. "Antônio me pedia para anotar tudo: cavalos vendidos, dinheiro recebido, despesas. Foi assim que ele descobriu os roubos de Eduardo." João e Mariana folhearam o caderno, encontrando registros detalhados de todas as transações do rancho durante anos. "Seu avô percebeu que alguns cavalos tinham sido vendidos sem seu conhecimento", continuou Luiz. "Valores grandes não apareciam na contabilidade oficial. Ele investigou e descobriu que Eduardo estava vendendo animais em seu próprio nome e ficando com o dinheiro." "Quando isso aconteceu?" perguntou Mariana, fazendo anotações. "Uma semana antes da morte dele. Antônio me chamou no escritório e mostrou o que tinha descoberto. Disse que ia confrontar Eduardo no dia seguinte." Luiz respirou fundo, a voz embargada. "Foi a última vez que o vi com vida." "Este caderno é uma prova muito importante", disse Mariana, animada. "Mostra não só a fraude financeira, mas estabelece um motivo para Eduardo querer se livrar do seu avô." Luiz assentiu. "Por isso guardei. Sabia que um dia poderia ser útil." "Você poderia testemunhar sobre isso?" perguntou Mariana.
Sim, mesmo que Eduardo mande me ameaçar. Já estou velho demais para ter medo. Naquela tarde, depois que Mariana e Luiz saíram, João e Pedro começaram a trabalhar nos reparos da casa. Para surpresa deles, um senhor apareceu na entrada do rancho com uma carroça cheia de madeira. Sou Joaquim, apresentou-se. Moro na propriedade vizinha do outro lado. Soube que estão consertando o lugar e trouxe alguma madeira que tinha sobrando. João agradeceu, surpreso com a ajuda inesperada. Joaquim ficou e ajudou com os reparos, contando histórias sobre Antônio. Seu avô era um homem bom. Quando minha esposa adoeceu e não tínhamos dinheiro para o médico, ele pagou tudo. Nunca aceitou que devolvêssemos. Ao longo dos dias seguintes, mais vizinhos apareceram. Traziam ferramentas, materiais de construção, comida. Alguns vinham apenas para ajudar por algumas horas, outros para contar histórias sobre Antônio. Os Mendes pensam que controlam tudo por aqui, disse Dona Teresa, uma senhora que trouxe marmitas para os trabalhadores. Mas tem muita gente que não esqueceu o que Eduardo fez com seu avô. O rancho começava a ganhar vida novamente. A casa foi consertada, o mato cortado, as cercas reerguidas. João, que tinha experiência com cavalos, começou a preparar o pasto para Trovão poder pastar livremente. Estão falando de você na cidade inteira, comentou Pedro uma noite. Metade das pessoas acha que você é corajoso, a outra metade acha que é maluco por enfrentar os Mendes. João sorriu. E você, o que acha? Acho que é um pouco dos dois, mas estou do seu lado. Na manhã do 7º dia após a invasão da casa, João levantou cedo para levar Trovão ao pasto. O cavalo parecia mais forte a cada dia, recuperando o porte elegante que devia ter tido em sua juventude. João deixou um balde com água fresca e ração no canto do pasto e foi ajudar Pedro a consertar o telhado do estábulo. Ao meio-dia, quando foram buscar Trovão para voltar ao estábulo durante as horas mais quentes, encontraram o cavalo deitado no pasto, respirando com dificuldade. Algo está errado, disse João, correndo até o animal. Trovão tentou se levantar ao ver João, mas suas pernas tremiam. Tinha espuma na boca e os olhos estavam dilatados. Ele foi envenenado, concluiu Pedro examinando o balde de água. Olha, tem um pó branco no fundo. Precisamos de um veterinário, rápido. Pedro correu até sua moto. Vou buscar o Dr. Paulo na cidade. Enquanto isso, faça Trovão vomitar. Enfie os dedos na garganta dele. João ficou com Trovão desesperado. O cavalo piorava a cada minuto. Seguindo o conselho de Pedro, conseguiu fazer o animal vomitar parte do que tinha ingerido. Aguenta firme, amigão, murmurava João, acariciando o pescoço de Trovão. Não vou deixar você ir embora. O veterinário chegou quase 1 hora depois. Examinou Trovão e aplicou medicamentos. Foi veneno para rato, disse ele. Sorte que vocês agiram rápido e ele não bebeu muito. Vamos levá-lo para o estábulo. As próximas 24 horas serão decisivas. João passou a noite toda ao lado de Trovão. O cavalo respirava com dificuldade, mas aos poucos foi melhorando. Pela manhã, conseguiu ficar em pé sozinho. O veterinário voltou e ficou otimista. Ele é forte, vai se recuperar. Mas foi por pouco. Furioso, João foi até a delegacia de Pirenópolis. O delegado Roberto, um homem gordo de bigode, ouviu seu relato com expressão entediada. Tem provas de que alguém envenenou o cavalo de propósito? Perguntou ele. O balde tinha veneno para rato. Alguém colocou lá. Ou o veneno já estava no pasto antes. Aquele lugar ficou abandonado por anos. Pode ter sido um acidente. Primeiro invadem minha casa, depois tentam matar meu cavalo. Isso não são acidentes. O delegado suspirou. Olha, sem provas não posso fazer nada. Vou registrar um boletim de ocorrência, mas não espere muito. João saiu da delegacia frustrado. No caminho de volta parou no escritório de Mariana. O delegado não vai fazer nada, contou. E os Mendes vão continuar tentando nos machucar. Mariana parecia preocupada, mas determinada. Já esperava isso do Roberto. Por isso marquei a reunião com a delegada Helena em Goiânia. Ela investiga casos de grilagem de terras e não tem medo dos Mendes. E se eles tentarem algo pior, precisamos ser mais cuidadosos. Nada de deixar Trovão sozinho.
Não aceite comida ou bebida de estranhos. E instale câmeras, mesmo que sejam baratas. Precisamos de provas. João concordou. Apesar do medo, sentia-se mais determinado do que nunca. Não vou desistir, Mariana. Eles podem tentar me assustar, mas não vou embora. Essa é a diferença entre você e muitos que os Mendes intimidaram antes. Você não está sozinho, João. Tem apoio na cidade, tem provas sólidas e tem a justiça do seu lado. Quando João voltou ao rancho, encontrou mais vizinhos ajudando. Haviam terminado o telhado do estábulo e começado a pintar a casa. Trovão estava melhor, comendo um pouco de feno fresco que alguém tinha trazido. Joaquim se aproximou de João. Soubemos do envenenamento. Eu e outros vizinhos decidimos criar um esquema de vigilância. Vamos nos revezar para sempre ter alguém de olho no rancho. Não precisam se arriscar por mim, disse João emocionado. Não é só por você. É pelo seu avô e por todos que já foram prejudicados pelos Mendes. Está na hora de alguém enfrentá-los. Naquela noite, sentado na varanda reconstruída, olhando as estrelas com Trovão deitado no pasto agora vigiado, João pensou em como sua vida tinha mudado desde que saiu de Barretos. Tinha encontrado uma nova família naquelas pessoas que nem conhecia algumas semanas antes. Tinha encontrado um propósito, uma luta que valia a pena. Mariana chegou tarde da noite, trazendo documentos para a viagem a Goiânia na semana seguinte. Como está Trovão? Perguntou ela, sentando-se ao lado de João na varanda. Melhorando, é um guerreiro. Como o neto, disse Mariana sorrindo. Você e esse cavalo são mais parecidos do que imagina. Teimosos, resistentes, leais. João olhou para ela, surpreso com o elogio e com a sensação estranha que sentiu ao ouvir suas palavras. Pela primeira vez em muito tempo, pensou em algo além da luta pelo rancho. Pensou em como gostava da presença de Mariana, de seu sorriso, de sua determinação. O que vai acontecer se vencermos? Perguntou João. Quando vencermos, corrigiu Mariana. Você vai recuperar as terras do seu avô, e os Mendes finalmente vão pagar pelo que fizeram. E você? Mariana olhou para ele, a luz da lua refletindo em seus óculos. Eu vou ter a satisfação de fazer justiça. E talvez... Ela parou, como se escolhesse as palavras. Talvez tenhamos motivos para continuar trabalhando juntos depois disso. João sentiu o coração acelerar com a possibilidade que as palavras dela sugeriam. Mas antes que pudesse responder, ouviram um barulho vindo do portão do rancho. Era Pedro, voltando da cidade. Notícias importantes, disse ele ofegante. Eduardo Mendes está chamando todos os fazendeiros da região para uma reunião amanhã. Dizem que vai falar sobre você e as acusações que está fazendo. Está tentando virar a cidade contra você. João e Mariana trocaram olhares preocupados. A batalha estava apenas começando, e os Mendes estavam reunindo suas forças. A reunião convocada por Eduardo Mendes aconteceu no salão da Associação Rural de Pirenópolis. João não foi convidado, obviamente, mas Joaquim compareceu e relatou tudo depois. Eduardo tinha usado toda a sua influência para convencer os fazendeiros que João era um forasteiro oportunista, tentando roubar terras com documentos falsos. Ele mostrou papéis, disse que comprou tudo legalmente de seu avô, contou Joaquim. Muita gente acreditou nele, principalmente os fazendeiros mais ricos que têm negócios com os Mendes. Mas alguns ficaram desconfiados, especialmente os mais antigos que conheceram seu avô. Mariana não pareceu surpresa. Era esperado. Eduardo está tentando isolar você, fazer com que ninguém te ajude. Funcionou? Perguntou João. Parcialmente, respondeu Joaquim. Algumas pessoas que estavam te ajudando ficaram com medo. Outras continuam do seu lado, como eu. Os dias seguintes provaram que Joaquim estava certo. Algumas pessoas que tinham ajudado na reconstrução do rancho pararam de aparecer. Mas o núcleo de apoiadores fiéis permaneceu. Luiz, Pedro, Dona Zefa e outros vizinhos mais antigos. A viagem a Goiânia para encontrar a delegada Helena foi produtiva. Mariana apresentou todas as provas que tinham reunido, e a delegada prometeu abrir uma investigação sobre a morte de Antônio e as fraudes de Eduardo. Vai demorar, avisou Helena. Casos antigos são sempre complicados, e os Mendes têm muita influência. Mas não vou desistir. Semanas se transformaram em meses. João continuava trabalhando no rancho,
transformando-o pouco a pouco. A casa estava quase toda reformada, com novo telhado e janelas. O estábulo tinha sido reforçado e ampliado. Trovão recuperou-se completamente do envenenamento e pastava tranquilamente no campo cercado que João preparou especialmente para ele. Mariana visitava o rancho com frequência, trazendo notícias do processo judicial. Os advogados dos Mendes estavam usando todas as táticas possíveis para atrasar o julgamento, apresentando recursos e questionando a validade dos documentos. É a estratégia deles, explicava Mariana durante um dos jantares que compartilhavam na varanda renovada. Tentam arrastar o processo, esperando que a gente desista ou fique sem dinheiro para continuar. Não vou desistir, afirmou João determinado. Eu sei, sorriu Mariana, tocando levemente a mão dele sobre a mesa. Os 3 meses que se seguiram trouxeram mudanças para além do rancho. A relação entre João e Mariana evoluiu de parceiros na luta judicial para algo mais profundo. Começaram a passar mais tempo juntos, não apenas falando sobre o processo, mas compartilhando histórias pessoais, sonhos, medos. Nunca pensei que ficaria em Pirenópolis por tanto tempo, confessou João em uma tarde enquanto caminhavam pelo rancho. Vim para cá sem planos, só com uma mochila e R$5 no bolso. E agora? Perguntou Mariana. Agora não consigo imaginar viver em outro lugar. Este rancho é como se eu sempre tivesse pertencido a ele. E quanto a mim? Perguntou Mariana, corando levemente. Pertenço a este lugar também? João parou de caminhar e olhou nos olhos dela. Você pertence onde quiser estar, mas espero que queira estar aqui, comigo. Naquela tarde, sob a sombra da grande palmeira solitária, a única parte da propriedade original que podiam ver de longe, agora em terras dos Mendes, João e Mariana se beijaram pela primeira vez. A vida seguia seu curso, com avanços lentos no processo judicial e no renascimento do rancho. Até que, numa noite de novembro, o tempo mudou drasticamente. Nuvens escuras cobriram o céu de Pirenópolis e os moradores mais antigos sabiam que uma tempestade forte se aproximava. Vai ser uma tempestade daquelas, avisou Luiz, olhando para o céu enquanto ajudava João a reforçar as janelas da casa. Melhor prender bem tudo o que puder voar. João, Mariana e Pedro passaram a tarde preparando o rancho para a tempestade. Recolheram ferramentas, prenderam bem as portas do estábulo e levaram Trovão para dentro onde estaria seguro. A tempestade chegou com força total por volta das 8 horas da noite. Relâmpagos cortavam o céu, seguidos por trovões ensurdecedores. O vento uivava ao redor da casa e a chuva caía como se jogassem baldes de água do céu. Nunca vi uma tempestade assim, comentou Mariana, sentada na sala com João e Pedro, à luz de lamparinas, pois a eletricidade tinha acabado. Meu avô dizia que tempestades assim limpam tudo, o céu e a terra, disse Pedro. Depois que passa, o mundo parece renovado. De repente, um barulho imenso soou, mais alto que os trovões. Era como se algo gigantesco tivesse caído perto dali. O que foi isso? Perguntou João, levantando-se. Veio da direção da palmeira grande, disse Pedro, tentando olhar pela janela, mas a escuridão e a chuva não permitiam ver nada. Trovão começou a relinchar agitadamente no estábulo. João correu até lá, preocupado que algo tivesse acontecido. O cavalo estava bem, mas extremamente nervoso, batendo as patas no chão. Calma, amigão, disse João, acariciando o pescoço do animal. É só a tempestade. Mas Trovão continuava agitado, como se quisesse dizer algo. João passou a noite no estábulo com ele, tentando acalmá-lo, enquanto a tempestade continuava lá fora. Pela manhã, quando a tempestade finalmente passou, João, Mariana e Pedro saíram para avaliar os danos. Felizmente, a casa e o estábulo tinham resistido bem, com apenas alguns pequenos estragos no telhado e nas cercas. Vamos verificar o resto da propriedade, sugeriu João. Caminhando pelo rancho, avistaram algo diferente na paisagem. Onde antes se via a grande palmeira solitária ao longe, agora havia um espaço vazio no horizonte. A palmeira caiu, exclamou Mariana. Deve ter sido atingida por um raio.
Precisamos ir até lá, disse João, sentindo uma urgência inexplicável. A palmeira está nas terras dos Mendes, mas temos que ver o que aconteceu. É arriscado, alertou Pedro. Se formos pegos invadindo a propriedade deles... Não podemos perder essa chance, insistiu João. Meu avô marcou aquela palmeira no mapa por algum motivo. E agora ela caiu. É como se estivesse nos chamando. Decidiram ir os três juntos, tomando o caminho pelos fundos que Luiz havia mostrado. A chuva tinha deixado tudo lamacento e escorregadio, tornando a caminhada difícil. Depois de quase 1 hora, chegaram ao local onde a grande palmeira estava. A visão era impressionante. A palmeira centenária jazia no chão, suas enormes raízes arrancadas da terra pelo impacto do raio. Criou-se uma cratera onde antes estavam as raízes, como se a árvore tivesse revelado um segredo escondido por décadas. Olhem ali, apontou Mariana, aproximando-se da cratera. Algo brilhava entre as raízes expostas. João correu até o local e começou a cavar com as mãos. Logo encontrou uma caixa de metal, maior que as anteriores, enterrada profundamente sob onde a palmeira estivera por mais de 100 anos. Ajudem aqui, pediu João, e os três trabalharam juntos para remover a terra ao redor da caixa. Finalmente conseguiram desenterrá-la. Era uma caixa de metal bem preservada, selada com um cadeado antigo. João usou uma pedra para quebrar o cadeado e abriu a caixa com mãos tremendo. Dentro, encontraram um diário encadernado em couro, várias pastas com documentos e algumas fotografias antigas. João abriu o diário, reconhecendo imediatamente a letra de seu avô, a mesma das cartas que tinha encontrado antes. É o diário pessoal dele, murmurou João emocionado. Precisamos levar isso para um lugar seguro e examinar com calma, sugeriu Mariana. Podem nos ver aqui a qualquer momento. Colocaram tudo de volta na caixa e retornaram apressadamente ao rancho. Não estábulo, com Trovão observando atentamente, começaram a examinar o conteúdo da caixa. O diário de Antônio era detalhado, contando a história do rancho, da criação de cavalos e, finalmente, da sociedade com Eduardo. As últimas entradas eram as mais perturbadoras. 10 de maio de 1988. Hoje confirmei minhas suspeitas. Eduardo desviou dinheiro da venda dos potros para Brasília. Quando confrontei os compradores, disseram que pagaram o valor total, mas nos livros consta apenas metade. Preciso terminar esta sociedade antes que seja tarde. 11 de maio de 1988. Confrontei Eduardo hoje. Ele negou tudo, mas vi a verdade em seus olhos. Disse que tenho provas. O que é verdade? Guardei tudo. Recibos, testemunhos, o livro caixa verdadeiro. Eduardo ficou furioso. Ameaçou minha família se eu contasse a alguém. Disse que acidentes acontecem. Acho que planeja algo contra mim. Vou esconder todas as provas amanhã cedo, antes de ir ao banco em Goiânia cancelar nossa conta conjunta. Se algo me acontecer, Eduardo é o culpado. Era a última entrada do diário. Antônio tinha morrido no dia seguinte, supostamente afogado no riacho que conhecia desde criança. Isso é praticamente uma confissão antecipada, disse Mariana, lendo e relendo a entrada. Seu avô sabia que estava em perigo e deixou registrado quem era o culpado. João folheou o resto dos documentos. Havia recibos originais de vendas de cavalos, mostrando valores muito maiores do que os registrados nos livros oficiais da sociedade. Havia cartas de compradores agradecendo a Antônio por cavalos que, segundo Eduardo, nunca tinham sido vendidos. Com isso podemos não só recuperar as terras, mas também provar que Eduardo matou meu avô, disse João, sentindo uma mistura de tristeza e alívio por finalmente conhecer toda a verdade. Naquele momento, ouviram o barulho de um carro se aproximando. Pedro olhou pela janela do estábulo. É Clara Mendes, avisou, e está sozinha. João guardou rapidamente os documentos na caixa e a escondeu sob a palha. Saiu do estábulo para encontrar Clara, que parecia nervosa e olhava constantemente para trás, como se temesse ser seguida. Preciso falar com você, disse ela, sem os cumprimentos formais de sempre. É importante. É sobre seu avô e meu pai.
O que tem para me dizer que eu já não saiba? Perguntou João desconfiado. Clara respirou fundo, seu rosto mostrando um conflito interno. A verdade. Toda a verdade que venho escondendo há 30 anos. Não aguento mais viver com este segredo. João olhou nos olhos de Clara, tentando decidir se podia confiar nela. Mariana e Pedro saíram do estábulo e ficaram ao lado dele, cautelosos. Entre na casa, disse João finalmente. Vamos conversar lá. Clara seguiu João até a casa recém-reformada. Sentaram-se na sala simples com Mariana e Pedro permanecendo por perto, desconfiados. Clara parecia muito nervosa. Suas mãos tremiam enquanto aceitava o copo de água que João ofereceu. Sei o que meu pai fez, começou Clara com voz baixa. Sempre soube, desde criança. Ouvi ele e meu tio Ricardo conversando na noite em que seu avô morreu. Clara contou que tinha apenas 12 anos quando tudo aconteceu. Ela estava no corredor da casa grande da fazenda quando Eduardo e Ricardo chegaram tarde da noite, molhados e agitados. Escondeu-se atrás de uma porta e ouviu toda a conversa. Ricardo perguntou se tinham certeza que Antônio estava morto. Continuou Clara, olhando para o chão. Meu pai respondeu. Sim, eu mesmo o segurei debaixo d'água até parar de se mexer. Depois falaram sobre como dividiriam as terras. João sentiu um nó na garganta e suas mãos se fecharam em punhos. Mariana tocou seu ombro, como que para lhe dar apoio. Por que está me contando isso agora? Perguntou João, controlando a raiva em sua voz. Clara levantou os olhos, que estavam cheios de lágrimas. Vivi todos esses anos sabendo que meu pai era um assassino. Quando cresci, ele me fez participar dos negócios da família. Assinei documentos, ajudei a esconder a verdade. Sou culpada também. Ela explicou que nunca teve coragem de denunciar o próprio pai, mesmo sabendo do mal que ele tinha feito. O medo e a lealdade familiar a mantiveram em silêncio por 3 décadas. O que mudou? Perguntou Mariana. Meu pai está doente. Teve um derrame leve na semana passada. Os médicos dizem que pode ter outro a qualquer momento mais grave. Clara respirou fundo. Eu já não aguentava o peso deste segredo antes, mas agora é como se o tempo estivesse acabando para fazer a coisa certa. Por que deveríamos acreditar em você? Questionou Pedro. Sua família tem feito de tudo para expulsar João daqui. Não espero que acreditem apenas na minha palavra, respondeu Clara. Tenho provas. Ela abriu sua bolsa e retirou um envelope. Dentro havia documentos antigos e uma fita cassete. São os documentos originais que meu pai falsificou depois da morte de Antônio. Guardei cópias quando percebi o que ele estava fazendo. Clara apontou para a fita. E isso é uma gravação. Meu pai estava bêbado no aniversário de 60 anos, há mais de 20 anos. Ricardo mencionou Antônio, e meu pai começou a falar demais, gabando-se de como tinha sido esperto. Gravei escondido. João pegou a fita com mãos tremendo. Tem como ouvir isso? Pedro disse que tinha um aparelho de som antigo guardado em casa que ainda tocava fitas cassete. Saiu rapidamente para buscá-lo. O que você quer em troca dessas informações? Perguntou Mariana, sempre prática. Nada, respondeu Clara. Só quero paz. Quero poder dormir sem pesadelos pela primeira vez em 30 anos. Mesmo que seu pai vá para a cadeia? Ele já tem 82 anos e está doente. Provavelmente cumprirá prisão domiciliar se tanto. Mas a verdade precisa vir à tona para você. Ela olhou para João. E para mim também. Pedro voltou meia hora depois com um aparelho de som portátil. Colocaram a fita e apertaram o botão de reprodução. A gravação tinha ruídos, mas as vozes eram claras o suficiente. Depois de alguns minutos de conversas triviais em uma festa, ouviu-se a voz de Ricardo. Lembra de Antônio Pereira? Faz 20 anos que ele morreu. A voz embriagada de Eduardo respondeu. Claro que lembro. Aquele tolo achou que podia me ameaçar. Disse que tinha provas contra mim, que ia me denunciar. Não deixei ele sair vivo daquele riacho. Alguém perguntou algo inaudível, e Eduardo continuou. Foi fácil. Ele estava de costas, olhando a água. Acertei a cabeça dele com um pedaço de madeira e depois segurei debaixo d'água. Todo mundo acreditou que foi acidente. João parou a gravação, incapaz de continuar ouvindo.
Seu rosto estava pálido e as mãos tremiam. Mariana abraçou-o, enquanto Pedro olhava para Clara com uma expressão entre choque e respeito por sua coragem. "Você vai testemunhar em juízo sobre isso?" perguntou Mariana finalmente. Clara hesitou apenas um momento antes de responder. "Sim. Vou contar tudo ao juiz. É hora de acabar com essa mentira." "Sabe o que isso significa, não sabe?" perguntou João. "Você também pode ser acusada de ter ajudado a encobrir o crime." "Sei, e estou pronta para enfrentar as consequências." Clara olhou diretamente nos olhos de João. "Não espero seu perdão, mas quero que saiba que sinto muito. Por anos tentei me convencer de que não era minha culpa, que era apenas uma criança quando tudo aconteceu. Mas quando cresci, escolhi ficar em silêncio." João não sabia o que dizer. Parte dele queria gritar com Clara, expulsar a filha do assassino de seu avô da sua casa. Mas outra parte entendia que ela também tinha sido vítima, de certa forma. "Não posso dizer que te perdoo agora", disse João finalmente. "Mas reconheço sua coragem em vir aqui hoje." Mariana, sempre pensando nos aspectos práticos, perguntou: "Seu pai sabe que você está aqui?" "Não. Ele está no hospital fazendo exames. Aproveitei para vir sem que ninguém soubesse." "O que fazemos agora?" perguntou Pedro. "Primeiro precisamos fazer cópias de segurança de tudo", disse Mariana, já em modo advogada. "A fita, os documentos que Clara trouxe, o diário que encontramos hoje. Depois, vou levar tudo para a delegada Helena em Goiânia. Com isso, ela terá base suficiente para pedir a prisão de Eduardo." "E você?" disse João para Clara. "Está segura voltando para casa? Seu pai não pode desconfiar que você veio aqui. Vou dizer que fui visitar uma amiga em Goiânia. Ele não tem motivos para duvidar. Ainda." Depois que Clara saiu, prometendo manter contato através de Mariana, os três ficaram em silêncio na sala, processando tudo o que tinham ouvido. "Não acredito que finalmente temos a prova definitiva", disse Pedro. "Eduardo Mendes confessando o assassinato com a própria boca. E temos uma testemunha disposta a depor contra ele", acrescentou Mariana. "A própria filha. Isso vai ter um peso enorme no tribunal." João permanecia calado, olhando pela janela. Mariana se aproximou e pegou sua mão. "O que está pensando?" "Em meu avô, em como ele lutou até o fim, sabendo do perigo, tentando proteger o que era dele, deixando pistas para que um dia a verdade fosse descoberta." João respirou fundo. "E penso na minha mãe também. Ela cresceu sem pai por causa da ganância de Eduardo. Agora você pode fazer justiça pelos dois", disse Mariana. Nos 2 dias seguintes, Mariana trabalhou sem parar. Fez cópias de todos os documentos, digitalizou o diário de Antônio, transferiu a gravação da fita para formato digital. Quando tudo estava pronto, viajou para Goiânia com João para encontrar a delegada Helena. A delegada ouviu atentamente enquanto Mariana explicava tudo desde o início. Examinou os documentos e ouviu a gravação várias vezes. Seu rosto ficava mais sério a cada nova evidência. "Isso é suficiente para abrir um inquérito por homicídio", disse Helena finalmente. "Mesmo depois de tanto tempo, temos uma confissão gravada, documentos falsificados e agora uma testemunha-chave. Vou apresentar isso ao promotor ainda hoje." "Quanto tempo até Eduardo ser preso?" perguntou João. "Não posso prometer nada, mas com essas provas, acredito que conseguiremos um mandado de prisão em poucos dias. Vou trabalhar no caso pessoalmente." De volta a Pirenópolis, a espera pareceu interminável. João continuava trabalhando no rancho, cuidando de Trovão, mas seus pensamentos estavam constantemente na investigação. Mariana passava o máximo de tempo possível com ele, oferecendo apoio e carinho. Na tarde do 4º dia após a visita a Goiânia, Pedro chegou correndo ao rancho. "Estão prendendo Eduardo Mendes!" gritou ele, ainda ofegante da corrida. "A polícia de Goiânia chegou com um mandado de prisão. Toda a cidade está comentando." João e Mariana correram para o centro da cidade. Uma pequena multidão já se formava em frente à casa de Eduardo. 2 carros da polícia estavam parados na entrada, e 3 policiais escoltavam Eduardo até a viatura. Mesmo de longe, João podia ver o rosto furioso do velho. Eduardo olhava para todos ao redor,
como se procurasse o responsável por sua queda. Quando seus olhos encontraram os de João na multidão, seu rosto se contorceu em uma expressão de ódio puro. Clara estava na porta da casa, pálida, mas de cabeça erguida. Ela tinha sido chamada mais cedo para prestar depoimento formal e confirmou tudo o que tinha revelado a João. "Traição!", gritou Eduardo para a filha enquanto era colocado na viatura. "Sua traidora! Vou te deserdar. Você não é mais minha filha." Clara não respondeu, apenas assistiu enquanto o carro da polícia se afastava com seu pai. Seus olhos encontraram os de João na multidão, e ela acenou levemente com a cabeça, como em um reconhecimento silencioso. A notícia da prisão de Eduardo Mendes se espalhou rapidamente por Pirenópolis e cidades vizinhas. Os jornais regionais noticiaram o caso, chamando-o de Justiça Tardia e o fim do Império Mendes. Muitas pessoas foram até o Rancho das Palmeiras nos dias seguintes. Alguns vieram abraçar João, outros para contar histórias sobre seu avô, e alguns simplesmente para ver o neto de Antônio que tinha conseguido o que muitos achavam impossível: enfrentar os Mendes e vencer. Dona Zefa chegou uma tarde, trazendo um bolo grande e abraçando João com lágrimas nos olhos. "Finalmente justiça para Antônio", disse ela, emocionada. Ele era um homem bom, que não merecia terminar daquele jeito. Trovão parecia sentir a mudança no ar. Estava mais animado, relinchando mais, como se entendesse que algo importante tinha acontecido. João passou a noite no estábulo com o cavalo, conversando como se fosse seu avô. "Conseguimos, vovô", disse ele, acariciando o pescoço de Trovão. "Encontramos a verdade que você escondeu para nós. Ele vai pagar pelo que fez e vamos recuperar suas terras." Mariana juntou-se a ele mais tarde, trazendo um pequeno pacote. "O que é isso?", perguntou João. "Um presente. Abra." Dentro havia uma placa de madeira entalhada. "Rancho das Palmeiras, fundado por Antônio Pereira Silva, 1960. Para colocar na entrada quando recuperarmos todas as terras", explicou Mariana. "E vamos recuperar, João. Agora é só questão de tempo." João abraçou Mariana, sentindo pela primeira vez que o futuro estava realmente ao seu alcance. A luta não tinha terminado. O processo de recuperação das terras ainda seria longo, mas o pior já havia passado. "Obrigado por estar ao meu lado nessa jornada", disse João, olhando nos olhos de Mariana. "Não poderia estar em nenhum outro lugar", respondeu ela, antes de beijá-lo. Trovão observava o casal com seus olhos inteligentes, como se aprovasse a cena. O velho cavalo, testemunha silenciosa de uma história de injustiça e redenção, parecia finalmente em paz. O ano que se seguiu à prisão de Eduardo Mendes foi de grandes mudanças para João e para todos em Pirenópolis. O julgamento começou 3 meses após a prisão, com a cidade inteira acompanhando cada detalhe. Mariana representou João no processo de recuperação das terras, enquanto o Ministério Público cuidou da acusação criminal contra Eduardo. A sala do tribunal estava lotada no primeiro dia. Eduardo, mais magro e abatido, sentava-se ao lado de seus advogados caros de Brasília. Quando Clara entrou para testemunhar, o velho fazendeiro evitou olhar para a filha. Clara manteve sua palavra. Com voz firme, contou tudo o que sabia sobre a morte de Antônio e as fraudes que se seguiram. Os advogados de Eduardo tentaram desacreditar seu testemunho, sugerindo que ela queria vingança contra o pai por motivos pessoais. "Por que deveríamos acreditar na senhora depois de 30 anos de silêncio?", perguntou um dos advogados. "Porque a verdade não tem prazo de validade", respondeu Clara. "Vivi com esse peso por tempo demais." Luiz também testemunhou, contando como Antônio havia descoberto os desvios de dinheiro dias antes de morrer. Vários outros moradores antigos da cidade falaram sobre o caráter de Antônio e a mudança súbita nas posses de Eduardo após a morte do sócio. A peça final da acusação foi a gravação onde Eduardo confessava o crime. Quando a voz embriagada do fazendeiro encheu a sala do tribunal, descrevendo como tinha matado Antônio, muitos presentes ofegaram. Eduardo olhava fixamente para a mesa, sem levantar os olhos.
O julgamento durou apenas 2 semanas. Apesar dos esforços de seus advogados, Eduardo foi condenado por homicídio e fraude. Devido à sua idade avançada e condição de saúde frágil, foi sentenciado à prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica. O processo das terras, que normalmente levaria anos, foi acelerado com as evidências do caso criminal. O juiz decidiu a favor de João, determinando que todo o Rancho das Palmeiras, com seus 500 hectares originais, fosse devolvido ao neto de Antônio. As outras terras que Eduardo havia comprado de forma desonesta também voltaram para seus donos originais ou seus descendentes. O tribunal reconhece a fraude perpetrada por Eduardo Mendes após a morte de Antônio Pereira Silva, declarou o juiz. As terras devem retornar aos seus legítimos proprietários. No dia em que João recebeu oficialmente a escritura completa do rancho, uma pequena multidão se reuniu na entrada da propriedade. Mariana, Luiz, Pedro, Dona Zefa e dezenas de moradores vieram celebrar. Seu avô estaria muito orgulhoso, disse Luiz com lágrimas nos olhos, quando João pregou na entrada a placa que Mariana tinha lhe dado. Rancho das Palmeiras, fundado por Antônio Pereira Silva, 1960. Trovão estava ao lado de João, como se entendesse a importância do momento. O cavalo, agora com mais de 33 anos, mantinha um porte elegante apesar da idade avançada. Os meses seguintes foram de trabalho intenso. Com a indenização que recebeu de Eduardo pelos anos de uso ilegal das terras, João começou a transformar o rancho em um lugar produtivo novamente. A casa grande foi completamente reconstruída, mantendo o estilo original que seu avô havia escolhido. Os pastos foram limpos e cercados. Novos estábulos foram construídos. Mariana deixou seu pequeno escritório na cidade e transferiu-se para uma sala na casa grande, onde continuava atendendo seus clientes. Juntos, ela e João começaram a planejar o futuro do rancho. Precisamos honrar o legado do seu avô, disse Mariana uma noite, enquanto revisavam os planos. Ele era conhecido pelos cavalos que criava. Estava pensando nisso, respondeu João. Quero começar uma criação de cavalos manga larga marchador, como ele fazia. E poderíamos fazer algo mais, sugeriu Mariana. Vi um programa na televisão sobre ecoterapia, usando cavalos para ajudar crianças com necessidades especiais. Poderia ser um projeto social do rancho. A ideia rapidamente tomou forma. João usou seus conhecimentos de cavalos dos tempos de rodeio e contratou especialistas para ajudá-lo. Em 6 meses, o Rancho das Palmeiras tinha 10 cavalos jovens da raça manga larga marchador, além de Trovão, que ganhara um estábulo especial, o mais confortável de todos. Luiz, apesar da idade, tornou-se o capataz oficial do rancho. Ele treinava os funcionários mais jovens, ensinando as técnicas que aprendera com Antônio. Pedro, o neto de Dona Zefa, que havia ajudado João nos tempos difíceis, foi o primeiro empregado contratado. Você podia ter qualquer emprego na região agora, disse João a Pedro. Por que quer trabalhar aqui? Porque aqui sinto que estou fazendo algo importante, respondeu o rapaz. Além disso, quero aprender tudo sobre cavalos com você e Luiz. Em uma tarde quente de abril, 1 ano após a prisão de Eduardo, João e Mariana se casaram em uma cerimônia simples realizada no rancho. A varanda da casa grande foi decorada com flores do campo, e os convidados sentaram-se em bancos de madeira espalhados pelo jardim. Trovão, escovado até brilhar, estava amarrado próximo ao altar improvisado como uma testemunha especial. Depois da cerimônia, as crianças da cidade puderam montar nele por alguns minutos, sob a supervisão cuidadosa de João. Nunca vi um cavalo tão velho e tão paciente com crianças, comentou o padre que realizou a cerimônia. Ele sabe que são momentos especiais, respondeu João. Trovão sempre entendeu mais do que a maioria dos animais. 2 semanas depois do casamento, o projeto de ecoterapia começou oficialmente. 5 crianças com diferentes necessidades vieram para a primeira sessão, acompanhadas por pais nervosos, mas esperançosos. Vocês têm certeza de que é seguro? O perguntou a mãe de Mateus, um menino de 7 anos com paralisia cerebral. Completamente seguro, garantiu João. Os cavalos foram treinados especialmente para isso e temos profissionais qualificados acompanhando cada criança.
As sessões foram um sucesso. Semana após semana, mais famílias buscavam o projeto. João e Mariana trabalhavam junto com fisioterapeutas e psicólogos voluntários, criando um programa completo de tratamento. Uma surpresa veio quando Clara Mendes apareceu no rancho 6 meses após o início do projeto. "Vim oferecer minha ajuda", disse ela, parecendo deslocada. "Estou estudando sobre ecoterapia e pensei que poderia ser útil aqui." João hesitou. Apesar de Clara ter sido essencial para a justiça ser feita, ainda era difícil para ele separar a filha do pai que havia matado seu avô. "Por que quer ajudar?", perguntou ele. "Preciso fazer algo que realmente importe", respondeu Clara. "Depois de tantos anos fazendo parte dos negócios sujos da minha família, quero tentar reparar um pouco do mal que foi feito." Mariana, sempre mais prática, interveio. "Estamos precisando de mais voluntários. Se você realmente quer ajudar, há muito trabalho a fazer." Clara começou como voluntária, ajudando com tarefas administrativas. Com o tempo, após completar cursos especializados, passou a trabalhar diretamente com as crianças. Para surpresa de João, ela tinha um talento natural para lidar com os pequenos pacientes. "Você parece outra pessoa quando está com as crianças", comentou João um dia, observando Clara ajudar uma menina durante uma sessão. "Talvez eu esteja me tornando quem deveria ser", respondeu ela, com um pequeno sorriso. O segundo aniversário da chegada de João a Pirenópolis foi celebrado com uma festa para toda a comunidade no rancho. Mais de 200 pessoas vieram, incluindo famílias das crianças do projeto, vizinhos e amigos. Trovão, agora com 35 anos, era a grande estrela. O velho cavalo parecia rejuvenescer com a atenção, caminhando orgulhosamente pelo pasto especial que João mantinha só para ele. Durante a festa, João subiu em uma pequena plataforma para fazer um anúncio. "Quero agradecer a todos que nos ajudaram a reconstruir o Rancho das Palmeiras", disse ele. "Há 2 anos, cheguei aqui sem nada, apenas com uma mala velha e R$ 5 no bolso. Encontrei um rancho abandonado, um cavalo fiel e, eventualmente, a história da minha família." João fez uma pausa, olhando para Mariana, que sorria ao seu lado. "Também encontrei o amor, amigos verdadeiros e um propósito. Hoje, o Rancho das Palmeiras não é apenas meu ou da minha família. É de todos que ajudam a manter vivo o espírito de ajuda e comunidade que meu avô Antônio valorizava." Ele então anunciou a criação de uma fundação ligada ao rancho que expandiria o projeto de ecoterapia e ofereceria bolsas de estudos para jovens da região interessados em veterinária e zootecnia. Mais tarde naquela noite, quando os convidados já tinham ido embora, João e Mariana sentaram-se na varanda da casa grande, observando as estrelas. "Se alguém me contasse há 2 anos que eu terminaria assim, dono de um rancho, casado, dirigindo um projeto social, eu teria achado impossível", refletiu João. "A vida tem caminhos estranhos", respondeu Mariana, segurando sua mão. "Às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa." Trovão se aproximou da varanda, como se quisesse participar da conversa. João sorriu e acariciou o pescoço do animal. "Sabe o que é mais incrível? Tudo começou com este cavalo teimoso que esperou por 30 anos, guardando segredos e esperando que alguém da família voltasse. Ele sabia o que fazia", disse Mariana. "Alguns animais entendem coisas que não conseguimos explicar." Na manhã seguinte, João levantou cedo como sempre. O sol mal tinha nascido quando ele saiu para o curral. Os funcionários ainda não tinham chegado, e o rancho estava silencioso e pacífico. Passou pelo estábulo de Trovão e notou que o cavalo não estava em seu lugar habitual. Preocupado, João saiu para procurá-lo, e logo o avistou no alto de uma colina próxima, parado imóvel, olhando para o horizonte. João subiu a colina e parou ao lado do velho cavalo. Dali, podia-se ver toda a extensão do rancho, os pastos verdes, os estábulos novos, a casa grande, o centro de ecoterapia. Trovão parecia admirar a paisagem com seus olhos sábios. "Vendo o que ajudou a construir, parceiro?", perguntou João, passando a mão pelo pescoço do animal. Trovão virou a cabeça e olhou diretamente nos olhos de João, com uma intensidade quase humana. Depois,
Voltou a olhar para o rancho, como se estivesse satisfeito com o que via. Naquele momento, João entendeu que tinha feito muito mais do que comprar um rancho por R$ 5. Tinha recuperado sua história, encontrado sua família e seu propósito na vida. E tudo começou com um cavalo misterioso que nunca perdeu a esperança de que seu verdadeiro dono voltaria um dia.